Isabel Branquinha! Pedro Amaral! Isabel tá elegante hoje. Pois Onde você é, vai? menino, tô indo num prêmio. Que prêmio? Eu acho melhor a gente deixar os nossos convidados de hoje falarem mais sobre isso. Então vamos aos nossos convidados, a vinheta. E já estamos com os convidados dessa semana aqui no nosso foyer e eu vou começar apresentando eles para vocês. Ele é ator, diretor, dramaturgo e produtor. É o fundador de um dos mais conceituados prêmios de teatro de São Paulo. Com vocês, Marlo Silva. E palmas, por favor. Estúdio palmas, por favor. Agregadora. Obrigado. É um prazer receber você, Marlos. Finalmente conseguimos que vocês estivessem aqui. Já não é a primeira vez que a gente tenta esse episódio. Enfim, ele Exatamente. aconteceu. Estamos muito contentes. Ah, que bom. O prazer é meu estar aqui. Bom, então vamos a ele, que é ator, jornalista, fotógrafo e diretor. É o criador de um prêmio que pontua a atuação da imprensa digital. Com vocês, Joaquim Araújo. E palmas, por favor. Joaquim, é um prazer receber você também. Graças a Deus, aos céus, às deusas, ao universo, a gente casou esse programa e ele finalmente vai acontecer. Estamos muito ansiosos, Essa né? pauta pra gente falar de prêmio já tava, assim, há 2 temporadas tentando acontecer. Enfim, temos a pauta sobre prêmios. Chegou o dia, Isabel. Exatamente. Eles que vêm aí no segundo semestre com tudo, né? Sim, Esperamos que sim. esperamos que sim. A gente Estamos também. trabalhando para isso, né? A gente tá tanto esperando esse prêmio que a gente veio inteiramente com o look do último Bibi Ferreira, Exatamente, tá? Era a o mesmo gente- look daquele dia, a gente falou, vamos hoje de novo. É, Eu isso- senti uma coisa isso, chique, é, né? isso tudo é mentira. Na verdade, a gente tá gravando depois que acabou a edição do ano passado. Veio Logo direto depois. pro estúdio. Saímos de lá daquele coquetel e viemos gravar, na hora. Vamos ver o que vai sair disso. Isabel, vamos pro primeiro quadro? Vamos pro nosso primeiro quadro. Isabel, o nosso primeiro quadro, que se chama Vem Cá, Te Conheço? O nome é extremamente sugestivo, mas Isabel, como funciona o Vem Cá, Te Conheço? O Vem Cá Te Conheço é um quadro em que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês. Que talvez vocês saibam sobre vocês mesmos. Talvez vocês não saibam um do outro, mas vocês aí de casa com certeza não sabem. Ou assim a gente espera, que o nosso grande time de pesquisadores, salas e salas, computadores e computadores tenha encontrado coisas interessantes sobre vocês. Inteligência artificial ou humana? Não, totalmente humana. Olha. Totalmente humana. É, Humano é mais perigoso, porque É, né, ele exatamente. vai a fundo mesmo. A Não, gente fica até com medo. É, a humana vai lá fundo no Vai a Instagram, vai fundo. buscar o até Facebook a perdido última lá atrás. postagem. Tem coisas perigosas. É, o seu Tem a tweet de inveja, o 2005, rancor. né? Não fui convidado em 2011, aí agora eu vou me vingar. Me colocou na tipo, última fileira. No balcão, me colocou no balcão, agora eu vou dizer. Agora é a hora. Ai, que horror. Isabel, o Sabe que de temos nada. aí? Tem realmente aqui fileira K. A fileira K é um bom lugar, viu? Fileira É, K. Colado com a lugar, parede. Colado na parede. Colado na Balcão, não é? parede. É indicado, fileira K é indicado. Mas não é balcão, se for balcão, não... É, no balcão. Tá aqui balcão Ah, na tá. parede ainda. Balcão na parede é elenco, talvez. Você é elenco da assim, né? Imagina. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Hoje a gente veio, né, comportado. É. Vamos dizer assim. Não, um programa Somos tranquilo. A comportados, gente né, tá tentando uma Marlos? coisa tranquila. Eu sou discreto. Quem quer somos começar? comportados. Joaquim, ele falou. Tudo bem, né? Essa pouca pressão, né? Então vamos lá. Marlos, você sabia, e é verdade, Joaquim, que você estudou cinema em Hollywood? Sim, é verdade. Nossa, vocês foram longe, né? Logo que eu me formei em jornalismo, né? Eu sempre enveredei para essa área do vídeo, de edição e tudo mais. Aí eu fui estudar cinema em Hollywood, lá em Los Angeles, que era o meu sonho. Estudei atuação e direção lá. E foi uma experiência, assim, transformadora, né? Quando eu voltei de lá, eu voltei com outra cabeça. É bem bacana, bem legal. Aí quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 6 meses estudando intensivo, assim, né? Fazia curso de atuação, de direção, gravei curtas lá. Então, foi uma experiência transformadora, porque na época, né? Isso foi em 2010. Era muito diferente das coisas que eu estava acostumado, né? Aqui do Brasil, eu sou de Belém do Pará. Então, era mais difícil esse acesso a coisas de cinema, estudo de arte e tudo mais. Então, eu abri muito a minha visão lá nos Estados Unidos e em Los Angeles, né? Na terra do cinema. Então... Isso foi antes da cultura? Oi? Antes de você fazer cultura inglesa?
Qual ano? Antes de eu vir para São Paulo. Olha. Logo quando eu me formei lá em Belém, né, em jornalismo, eu já fui para os Estados Unidos, aí depois eu voltei para Belém e aí que eu vim para São Paulo. Isso é antes de... Inclusive foi nessa viagem que eu conheci musicais, que depois de Los Angeles eu passei uma semana em Nova York, e aí eu assisti o Wicked, né, assisti coisas e falei, nossa, musical existe, né? E aí que começou a minha história, né, depois que eu vim para São Paulo, que eu entrei mesmo musical aqui, mas antes a minha história era com cinema. Ah, então você não tinha ligação direta com o teatro ainda? Você já fazia? Não? Não, teatro sim, né? Teatro de prosa, que eu sou ator, eu estudo teatro desde os 9 anos de idade, então trabalho como ator desde dessa época, mas teatro de prosa e cinema, né? Fiz, enfim, curtas e comerciais lá em Belém e depois estudei cinema fora. Musical, comecei a estudar aqui em São Paulo, em 2013. Muito bem. Então, nosso time de pesquisadores Tá acertou a acertando, primeira. até agora, muito A bom. primeira foi tranquila, Vamos né? ver se eles vão acertar a segunda. Vamos lá. Então, agora é sobre você, Marlos. Não tem muita coisa, não. Vamos começar com uma tranquila também. Qual que você quer que comece? Você tem Eu tava na segunda. Na segunda? É, eu acho que Pode ser, pode ser. a gente vai ter... Vamos trazer isso. Então, Então acho tá que a bom. segunda já joga esse assunto. Então, Marlos, é verdade. Joaquim, você sabia que o Marlos escreveu um livro sobre o teatro musical na cidade de São Paulo? São 20 anos do teatro, é isso? Na verdade eu não escrevi um livro, né? É um livro, chama... Tá aqui até trouxe aqui, para quem quiser, são dois volumes, na verdade. O que a gente fez pelo prêmio é um catálogo de todos os musicais que foram encenados no Brasil, em São Paulo, entre os anos de 2000, então a partir de 1º de janeiro de 2000, aí nos livros estão publicados até o dia 31 de dezembro de 2020. Não, 2010 e 2020, é isso, já nem lembro mais. É porque o que acontece? A gente publicou em décadas, mas a gente já tem organizado dentro desses catálogos, só não foram publicados até 2023. Porque a gente continuou mantendo isso, porque a ideia é que isso se transforme, a cada 5 anos a gente faça um lançamento de de uma nova edição e vá atualizando. Então, esse é um dos projetos que a gente fez pelo prêmio, que é... O prêmio ele foi formado em cima de 3 pilares. Um dos pilares é o de valorização da nossa história, a preservação da nossa história. Então, um desses pilares de preservação é registrar, né? A minha formação, a única faculdade que eu terminei das 5 que eu comecei... A gente não trouxe essa parte porque a gente ficou confuso. A gente achou muita coisa. Mas é muita coisa mesmo, então. Eu comecei 5 faculdades, mas eu só terminei uma. E eu terminei porque eu fiz uma promessa para minha filha que eu ia terminar essa. Então, eu terminei, que é de História, né? Eu tenho uma relação com História, uma paixão por História. Mas foram as 5 faculdades, era Turismo, Administração, Rádio e TV, a primeira tentativa de História e Comunicação Social. Eram as 5 faculdades que eu comecei, mas eu me obrigava a não seguir elas, porque se eu fosse seguir, eu ia abandonar o teatro, porque é muito fácil você abandonar o teatro, porque é muito difícil fazer teatro. Né? Então, eu falei assim, cara, se eu seguir numa faculdade que não seja teatro, eu vou facilmente abandonar o teatro. Então, essa foi a forma que eu encontrei de não... E aí, depois que eu já estava resolvido que eu ia fazer teatro e estabilizar, eu terminei uma faculdade de História e, por conta disso, eu tenho uma relação com História. E aí a gente publicou esse livro, que é traçando um panorama sobre os últimos 20 anos de teatro musical. E também tem um motivo por que a gente escolheu essa data, esse período. Porque o professor Jamil Dias, que acho que a maioria de vocês deve conhecer, né? O Jamil tem um projeto que é escrever a história do teatro musical no Brasil. Ele tem o pós-doc dele, é sobre a história do teatro musical no Brasil. E ele já tem catalogado isso de 1500 até 1999. Então, todos os dias eu mando uma mensagem para o Jamil e falo assim, Jamil, a gente precisa publicar esse livro, a gente precisa publicar esse livro. Então, na verdade, esse livro também é uma provocação para o Jamil publicar o resto, então ele tem que publicar o resto da nossa história, que é muito grande. A gente começa com Anchieta,
Não era o teatro musical que vocês estão acostumados a ver, com grandes cenários, figurinos, mas eram a forma como ele usava as peças que ele catequizava os índios, eram peças com músicas, danças, números coreográficos e texto em 3 idiomas, em tupi, espanhol e português. Então, era uma expressão artística parecida com o teatro musical. Não era denominado como teatro musical. Não tinha esse nome. Não tinha esse nome surge agora, mais recentemente, né? Recentemente falando historicamente, né? E há muitas das expressões que a gente teve teatrais no Brasil, elas são relacionadas a teatro, música e dança na sua encenação. Inclusive tem um livro do professor João Roberto Farias, no volume 1, ele fala bastante sobre esse período do teatro, que você vai encontrar muitas menções sobre o teatro. Era um espetáculo de teatro, música e dança. Então, se a gente olha hoje um espetáculo de teatro, música e dança, Então, uma das defesas do Jamil, inclusive, é que a gente não faz... É um pouco anacrônico isso de denominar que aquilo era um teatro musical, porque a gente está denominando uma coisa que já aconteceu, então não faz o menor sentido, mas olhar para aquilo e entender e falar assim, bom, isso aqui... de alguma forma, entendendo os movimentos ali presentes, hoje a gente tem um nome. Exatamente, mesmo porque durante esse período, século XVIII, século XIX, a gente tem uma variação de formatos, né? A gente tem mágica, burleta, vaudeville, que todos eles envolvem... Se você colocar num grande guarda-chuva, acaba virando teatro musical. Desculpa, eu falei demais, né? Não. E aí, só para curiosidade em relação ao livro, você falou, esses saíram a cada 10 anos, esse organizado do que aconteceu na cidade de São Paulo. Sim. O próximo sai, você comentou 5 anos. Talvez de forma digital, porque o que acontece? Esses livros, eles foram patrocinados via Lei Rouanet. Sim. Eles estão dentro da Lei Rouanet do prêmio. Então, a gente já catalogou e eles estão disponíveis gratuitos. Então, se você entrar no site do prêmio hoje, o prêmiobibiferreira.com.br, você vai encontrar uma aba lá, livros, 20 anos de teatro musical em São Paulo, e você consegue baixar esses livros. A gente quer disponibilizar anualmente os próximos anos, mas publicar ele fisicamente a cada 5 ou 10 anos. Mas porque hoje o livro físico é um pouco mais... ele tem um custo muito maior para a gente produzir, né? É caro imprimir livro, mas disponibilizar isso para pesquisadores, assim, porque para que o teatro musical também entre nas academias, né? Sim. Essa é a ideia. E fazer isso é muito legal, porque fazendo todo ano, você mantém sempre atualizado, né? Sim. As pessoas que precisam pesquisar, precisam conhecer, vão lá, entram e conhecem o que está acontecendo, né? E é uma documentação de forma fresca, né? De alguma forma. A documentação sempre fica um pouco aquém de falar de um passado. Então, a gente buscando a documentação de algo que já aconteceu há um determinado tempo, né? Uma documentação daquele ano é muito interessante. A gente tem discutido, às vezes, isso aqui, desde que a gente recebeu o Grupo Galpão aqui. Sei. Porque eles... Documentam sempre tudo. tiveram esse pensamento de documentar. Sim. A gente, quando foi fazer a pesquisa deles, eles têm... O YouTube deles é extremamente atualizado com as peças. Eles têm dentro do site deles tudo que eles passaram, tudo que eles fizeram. Eles têm os cadernos, as anotações, todos. Enquanto eles faziam as peças, eles têm... são publicados, esse Exato. material está disponível. É fantástico. Eu tenho, Eles têm um acervo. acho que são 10 ou 12 cadernos de encenação, que o processo todo de pesquisa deles é muito... Eu acho que isso é importante para que a gente possa deixar isso registrado, porque se a gente falar, o brasileiro em geral não tem memória, mas não só... Por exemplo, um dos projetos que a gente está trabalhando é de publicar obras de teatro musical brasileiro, os libretos e as partituras. Para que as pessoas... Uma das formas como o teatro musical ele se popularizou era porque no teatro musical as músicas eram lançadas. No Brasil, as músicas eram lançadas nas revistas. Então, os grandes compositores lançavam as suas músicas no teatro para que aí elas fossem para as rádios. Só que a gente não tem partitura disso. Então, isso que eu ia falar. Hoje, atualmente, do que a gente tem em produção, que tenha libreto e partituras publicado, lançado... Só agora o que eu lembro, a gente as tem coisas do o Vitor material. Rocha, né? Exato, Ele... Mas eu não sei se o Vitor Mas ele conseguiu se é publicar. publicado, Publicado não. ele tem as músicas têm publicadas, CD, né? não as CD, músicas né? estão gravadas. Elas mas estão gravadas. Não, mas não tem libreto, partitura, realmente. essas Por coisas. exemplo, o Kafka e a Boneca que eu escrevi com o Daniel Rocha, a gente já
ele já editou, fez a edição das partituras para vocal score, para que as pessoas possam tocar, porque o que acontecia com os musicais da Broadway, por exemplo, que tornou eles tão conhecidos, o fato das canções virarem canções famosas do cancioneiro americano, porque eles publicavam essas partituras, vendiam e as pessoas tocavam em casa. Então isso tem uma audição onde o cara vai poder tocar uma música do Daniel Salvi, ou do Daniel Rocha, ou do Bauses, do Vitor, do Elton. Eu escrevi um outro musical que não veio para São Paulo ainda, que é o Itapu, que eu escrevi com o Elton. Cara, tem músicas lindíssimas que o Elton compôs, assim, melodias maravilhosas. A gente escreveu letra de algumas juntas, outras ele escreveu. E eu falei para ele, cara, eu quero publicar isso aqui, assim, nem que a gente disponibilize isso online para que as pessoas possam ter o acesso, para que isso fique reverberando de alguma forma, para que a gente possa levar o nosso teatro musical para o público de outras formas, porque aquele momento em que o teatro acontece no palco, ele é muito impactante para aquelas 900, 1.500 pessoas, 20, 30 pessoas. Mas a possibilidade de ele reverberar no processo é muito maior se você gravar. Por exemplo, a gente gravou o Kafka e a Boneca no Spotify. Muita gente pede para a gente... É um musical original, né? Ano passado, acho que teve uma sequência de Kafkas e Boneca, né? Foram 4, se eu não me engano. E todos completamente diferentes uns dos outros. Mas o do Lazarato não era musical, né? Era um infantil. Agora tinha um outro no Rio que também era infantil, mas também peça. Aí teve o do Rafael Primo, que era musical, mas era com músicas já conhecidas. Sim. Mas o meu e o do Dani, que era com músicas originais. A gente foi lá e colocou isso na internet, gravou em estúdio, botou no Spotify para deixar registrado. Cara, isso toca, eu recebo assim mensagens falando, puxa, eu achei o espetáculo, puxa vida, quando volta? Existe a possibilidade de voltar? A gente está trabalhando para voltar, mas pensando, você vai construindo já um público, assim, e aí é interessante como hoje a internet ela te dá relatórios, né? Eu fui vendo assim, o espetáculo toca muito na Argentina, toca em vários lugares, em Londres também toca. Aí você começa a olhar e fala assim, gente, que absurdo isso. O espetáculo que aconteceu na Paulista, se a gente parar para pensar, vários espetáculos aconteciam aqui e morriam. Claro. E agora a gente tem a possibilidade de... que a gente fala muito, né, aqui também, que o teatro ele é a arte do agora. Mas como a gente mostra o agora depois? Sim. Como a gente tem isso fresco para que alguém pesquise e para que a gente até nomeie movimentos daqui para frente, né? Para que a gente tenha isso tudo no papel, para que a gente possa, né, mais para frente estudar e nomear novos movimentos, nomear coisas que estão surgindo agora, né? Identificar os movimentos é sempre importante. Talvez não a gente, por exemplo, agora a gente consegue olhar os anos 60, anos 70 e identificar o período que a gente estava. Mas eu acho sempre muito perigoso a gente olhar. Eu acho importante a gente registrar, catalogar o que estava acontecendo. Seria importantíssimo a gente ter críticos dedicados a teatro que pudessem registrar, porque hoje a gente não tem ninguém registrar. A gente tem, e vai ser usado isso muito provavelmente nas pesquisas no futuro, os relatórios de Facebook, o que a gente escreve. Mas a gente ainda não nomear exatamente, porque é muito perigoso, assim, eu vejo muitas coisas assim, ai meu Deus, Não, eu acredito que nomear para mim, como também pesquisadora... A gente pode nomear nos anos 80, anos 90, eu acho que máximo. Daqui 4 gerações nomear o nosso movimento, né? Sempre... Já vi gente falando assim, a era de ouro, aí você fala assim... A gente está numa época que tudo acontece muito rápido, né? Tudo muda muito rápido, então a gente nomear algo agora que a gente nem sabe o que vai vir amanhã, como vai ser amanhã, é muito complicado mesmo. Porque o movimento é esse, né? A gente nomeia o passado e o nosso futuro nomeará a nós, mas a necessidade do registro tem que estar aí para isso, né? Para que isso seja possível no futuro. Eu só acho importante que a gente registre. Por exemplo, acho o Roberto Borges, ele abriu uma editora junto, não lembro agora o nome da pessoa que abriu com ele a editora, a Hercolano, e eles estão publicando. Eles publicaram a trilogia lá do Núcleo. Poxa, isso é importantíssimo. Assim, a gente tem... eu estou com um projeto que eu estou pesquisando uma forma de publicar com um papel mais simples, para que a gente possa publicar esses libretos
de uma forma quase de bolso, assim. A gente está acostumado aí para quem... Quer dizer, desculpa o erro. Quem está acostumado aí para fora, assim, vê muito libreto, roteiro de peça, não só de... Né, a Diostre faz isso, assim, de tentar publicar, mas ela sempre publica com material de muita qualidade, assim, é sempre um material muito, muito bonito, assim, e o que a gente está pensando é num material muito mais simples, assim, o melhor dos mundos seria, que a gente não tem no Brasil ainda, mas já teve, mas está difícil de achar, que é um papel de jornal, em que ele é bem simples para você dobrar, usar na sala de aula, usar no bolso, eu estou no ônibus lendo uma peça de teatro, então, porque isso torna o amanhã do teatro. Isso faz com que o teatro chegue a outros lugares. Sim, porque tem publicações lindíssimas. Tem, inclusive, da Ana Toledo, Vingança. É uma publicação linda, mas você não consegue estudá-la, né? Ela é quase para você botar ela de enfeite. Ela é linda. Você vai colocar na sala, assim, em cima da mesa de centro e ficar admirando aquilo. Mas você não vai querer dobrar. Rabiscar, passar um marca-texto. O tombo do livro, assim, poxa, você não vai pegar aquilo e amassar e falar, poxa, não. Desculpa, bem, ficamos curiosos em ver esses materiais acontecendo nesses papéis mais simples, de alguma forma, para a gente poder riscar e trabalhar em cima deles. E eles serem mais baratos para comprar. Exato. Sim. Né? Uma acessibilidade mais fácil, enfim. Isa, Muito temos bem. mais? Desculpa, né? Eu falei Uma curiosidade, já vieram 50 curiosidades em cima. Desse quadro. É por isso que a gente ama ele. Porque a gente traz a pontinha do iceberg e a gente destrincha ele inteiro aqui. Mas agora chegou a sua vez novamente, Joaquim. Vocês podem me cortar porque eu sou prolixo, tá? Não, tá ótimo. Que isso. Bom, Joaquim, o que nós temos aqui? Temos muitas coisas. Ela fez uma cara meio dramática, né? O que temos aqui? Porque são coisas... Ai, meu Deus. Você tem alguma preferida? Eu que eu gosto de todas. Vai na última. Na última, tá bom. Tá bom, gosto da última também. Gosto de todas. Bom, a gente falou com você, Joaquim, um pouquinho sobre essa carreira de cinema e como você veio, né, com outro olhar pro Brasil. Sim. E aí é verdade, você sabia, Marlos, que o Joaquim participou de 2 webséries? Sim. Olha. Só 2 ou foram mais? Foram 2 webséries, foram 3, na verdade. E foram webséries que eu produzi, né? Como eu fui estudar cinema nos Estados Unidos e tudo mais, quando eu voltei, era uma época que ainda estava começando essa questão de YouTube, né? De internet, então conheci muito esse formato de websérie lá. E quando eu voltei, é isso, né? A internet é um formato muito mais barato da gente produzir, muito mais simples, muito mais rápido. E então eu voltei e comecei nessa empreitada, né, de produzir cinema, produzir webséries. E foi aí que eu comecei essa jornada, né, que agora sou fotógrafo também, com trabalho de vídeo, abri uma produtora e comecei a produzir essas webséries. Então foi bem legal, porque elas participaram de festivais, a gente ganhou prêmios, então foi bem bacana e uma experiência super, super diferente, assim, né. E lá na época... Estão disponíveis no YouTube. Então aonde? Como chama? Chama a websérie Nós. Nós é uma brincadeira com nós de nós atados e nós de pessoas. E uma outra websérie chamada Despaços. São todas bem dramáticas, que falam de temas pesados, drogas e essas coisas. Então, mas é bem bacana, assim. É bem, bem legal. E aí eu produzi uma aqui em São Paulo. Depois dessas eu produzi em Belém. E depois eu produzi uma aqui em São Paulo que chama Fresta do Mundo. Que aí é uma coisa mais sobrenatural, enfim, tudo mais. Eu sempre tentei trabalhar um pouco esse envolvimento artístico em várias áreas, né? Essa que eu produzi, eu já estava aqui em São Paulo, então eu já trabalhava com musical, então tentava me dividir, fazer um pouquinho de cinema, fazer um pouquinho de musical, fazer um pouquinho de teatro, sempre para tentar conhecer mais de todas as áreas, né? E estar envolvido bastante nessa questão artística como ator, como diretor e conhecer muitos formatos, né? E aí foi ali que o bichinho do digital te mordeu? Foi em 2010. Foi já nessa questão de websérie. Quando eu me formei, o meu TCC foi sobre TV na internet. Que era justamente isso, né? O YouTube estava começando, a nossa banda larga ainda estava... Era super rápido, quando era 1 mega de era internet. Discada e a gente... Exatamente. Então, nessa época, eu já comecei a estudar a internet. E aí, o meu TCC foi sobre isso, né? De como a televisão... Só que aí era voltado mais para o jornalismo, né? Então, como a televisão, ela estava
ganhando mais espaço na internet, né? Como as pessoas estavam começando a produzir vídeos para a internet, entrevistas para a internet, e o público estava começando a se informar mais por esse lado, né? Por esse veículo. Tanto que quando eu vim para São Paulo, eu continuei nesse processo, né? De abrir o canal, de falar sobre isso e voltar a trabalhar isso que eu trabalhava lá em 2010, né? Que eu comecei a estudar em 2010. E aí em São Paulo eu iniciei o canal, né? O Acesso Restrito em 2015, que foi um resgate disso, né? De misturar tudo, a internet com a arte e movimentar isso. Só que em 2015 a gente já tinha uma internet, né? Bem mais forte, sim. Instagram, né? Na época que eu comecei a estudar isso, não tinha nem Instagram. Era Orkut ainda, a gente usava Orkut Sim. aqui no Brasil. Nem o Facebook era muito utilizado. Então foi lá nos primórdios mesmo, Ai, assim. não lembro, eu sou muito novo. Você é novo, né? Não conhece, não sabe Não peguei Orkut, o que é Orkut, né? E é É igual verdade Twitter. que a próxima série que você vai fazer é musical? É musical? A gente pode É. conversar sobre isso, eu acho. Uma websérie, já pensou uma websérie musical? Eu acho muito Na interessante. internet, vamos? Eu acho. gosto da Não, ideia, hein? Mas deixa como se já tivesse começado. No Já, último bloco a já gente tem. pergunta, e próximos Os próximos projetos? projetos. Eu estou em Tem uma pré-produção websérie, agora. que eu não posso falar muito sobre ainda. Joga a ideia. Sim. Mas eu sempre trabalho, assim, eu sempre tenho essas iniciativas de trazer o vídeo, né? Porque é a minha trajetória, então trazer o vídeo junto com a internet e juntar com o musical, né? Tanto que eu já fiz vários Claro. projetos nesse sentido e o próprio canal, né? Veio com entrevistas, tudo voltado para o vídeo, né? Então, Que, querendo ou não, também caímos nesse lugar de documentar, né? Essas entrevistas são uma Exatamente. documentação de toda essa trajetória, né? Super, super. E é isso, né? Na internet é uma coisa que vai ficar, pelo menos enquanto houver internet, fica aí para sempre, né? Então, coisas que eu gravei em 2013, 2014, a gente está 10 anos depois, você pode ir lá e ver como que era. Então, acaba sendo um tipo de documentação também, né? De registro. E é muito legal a gente voltar para esse lugar e acompanhar, né? E ver o quanto mudou, né? O próprio prêmio, né? O próprio DID veio desse lugar, né? Por isso que é digital. Então, a gente vê o primeiro programa lá de 2016, como que era, quais eram as produções que estavam tendo naquele ano, quais foram os destaques, o que chamou a atenção. Então, tá tudo lá, registradinho na internet. Não, isso é muito importante, né? Pra gente aqui é mais importante ainda até, porque a gente faz todo esse trabalho de pauta e pra gente é importante, a gente precisa pesquisar, a gente precisa chegar, né? Às vezes vem pessoas aqui que fizeram a peça lá em 2013, a gente fala, e aí? Cadê pra gente saber? Cadê? E a gente vai atrás de uma crítica, a gente vai atrás de uma entrevista, e aí quando a gente acha, a gente faz, putz, que bom. Sim. Que bom que isso tá lá. Né? E a gente tá tentando isso aqui também no Foyer, né? O nosso papel é muito Sim. conversar sobre e deixar para a prosperidade também assuntos e Sim. espetáculos que passaram por nós. E eu acho muito legal a gente movimentar isso, né? Porque eu sempre acredito que é um conjunto de coisas que levam, né, ao objetivo que a gente quer. Então é legal ter alguém com texto, para pesquisar o texto, para pesquisar, sei lá, o libreto, para ter o livro, para ter a história escrita. É legal ter o vídeo para produzir, para ver uma entrevista de alguém, a pessoa falando sobre aquilo daquele momento. Que eu acho que o vídeo é legal também porque é isso, né? Pega um pouco da emoção do momento, né? A pessoa que está naquele espetáculo, está fazendo aquilo naquele momento, você começa a ver o brilho nos olhos, começa a ver aquela intenção que ela tem daquele momento, né? Daqui a 10 anos, se ela for falar daquilo, já vai ser diferente, né? E quando você registra no momento, você tem, né, muitas outras observações sobre isso. Então, é muito legal a gente ter todo esse conjunto de coisas para criar essa história, né? Com E esse certeza. registro de tudo. E só aí uma curiosidade que eu vi hoje, eu nem comentei com você, mas que hoje no YouTube, não eu, claro, nossa grande equipe que isso que eu gerencia falo, o você comentou comigo, YouTube, você não falou com a minha que são os com a editores, uma equipe gigantesca, que a gente chegou a 123 vídeos entre entrevistas e registros de museus, em registros de exposições, registros de literatura, só em vídeo. Hoje, o número me chamou a atenção hoje, sendo 123. Eu achei muito interessante, assim, o arquivo que a gente está criando de alguma forma de registro e memória de coisas que estavam acontecendo em algum momento, né? Inclusive dos prêmios. Exatamente, Registro porque de- temos registros e vídeos dos prêmios. Que a gente vai falar daqui a pouquinho mais Vamos sobre chegar eles, nisso. né? Isa, temos mais uma curiosidade? Vamos à última, então, do Marlos, para que a gente feche com chave de ouro. Sim, Marlos, você tá preparado? nunca. Assim que a gente gosta. Vamos começar, então, com... Vou para a última também, o que você Vai. acha? Essa aí. É a última, né? Aham. Vamos na última, então, para vocês fecharem igual o nosso quadro. E, Joaquim, você sabia, e é verdade, Marlos, que você também é idealizador do Festival Paulista de Teatro Musical?
É muita coisa, é muito tempo vago, né? Quase não tem trabalho para fazer, né? Começa a inventar coisas. Que parado ali. Não tem muita coisa para fazer. Todas as coisas assim que eu fiz, isso vai entregar um pouco a idade, né? Todas as coisas que eu fiz eram coisas que eu olhava e falava assim, pô, eu gostaria que tivessem feito. Porque assim, eu trabalho com teatro há bastante tempo. Eu acompanhei a transformação do teatro musical muito muito próximo, assim, né? Vivenciei muita coisa, assim. Vi o surgimento do prêmio era com o objetivo, né, eram 3 pilares, aquele da preservação da história, a valorização dos profissionais e o registro e a união da nossa classe. Esses eram os 3 pilares, são os 3 pilares que conduzem o prêmio. E eu olhava para o prêmio e falava assim, poxa, eu olhava para os meus colegas e eu via trabalhos lindíssimos, assim, e eles não eram indicados a prêmio, eles eram um pouco renegados aos prêmios. E eu falei assim, cara, isso não é justo. E por isso eu resolvi criar o prêmio. A gente está em 2024, então são 12, 13 anos atrás, né? Acho que é uns acho que é mais, começou em 2011 isso, essa história do prêmio. O festival ele surge com o mesmo objetivo. Eu trabalho com teatro como dramaturgo, como diretor, como ator, iluminador, e eu sinto que falta muita oportunidade para quem escreve teatro musical no Brasil. A gente não tem oportunidade para mostrar, porque os grandes produtores eles querem obras já conhecidas para investir, porque existe uma preocupação de como é que eu vou conquistar o público. Então, se a gente traça um panorama da produção de teatro musical no Brasil, ela é uma repetição um pouco da história do teatro. Assim. A gente começa com obras estrangeiras, né, que depois a gente passa para um tipo de obra brasileira. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, a gente recebe as operetas francesas, e aí, a partir das operetas francesas, a gente começa a fazer paródias, e aí a gente vai fazer as nossas próprias operetas. A gente recebe os musicais estrangeiros, em geral americanos ou ingleses, e aí a gente vai para musicais biográficos, porque eles atraem o público, então eles fazem que eu chegue mais próximo do público. E o próximo passo seria esse, que é um passo mais difícil, porque é um passo de pesquisa, né? É um trabalho assim de acerto e erro. Então, quando a gente olha para o mercado de teatro musical nos Estados Unidos, tem os grandes musicais, a gente lembra de Hamilton, Wicked, grandes blockbusters, mas a gente esquece de muito que para chegar num grande blockbuster, eles passaram por milhares de espetáculos que não aconteceram, que floparam, né, que não deram certo. E a gente não tem um espaço para isso. A gente não tem um espaço para a formação de dramaturgos, de compositores, letristas. A gente não tem espaço para quem trabalha com isso. Mostre o seu trabalho. Então, eu falei assim, cara, eu vou criar um festival voltado para dar espaço, para ser uma vitrine para dramaturgos e compositores de teatro musical. Então, se você olha a estrutura assim do festival, ela também é uma tríade, né? Ela tem a mostra de espetáculos, em geral são espetáculos de pequeno porte ainda, são espetáculos que estão, né? A gente já trouxe espetáculos de Manaus, Bahia, Paraná, de várias, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do interior de São Paulo. Então ele tem um panorama bem amplo assim. Aí a gente tem as palestras. E nas palestras a gente já teve palestra desde ter a Fernanda Maia, o Bowser, Charles Miller, Miguel Falabella. Na última edição a gente trouxe 2 professores da NYU, que eles têm o mestrado é o único mestrado que tem para composição e letra de teatro musical. A gente trouxe os 2 professores da cadeira de letra e de composição para falar, e tudo isso de graça, assim. Aí o Dani Salve deu uma oficina sobre composição para processo criativo de teatro
para libreto de teatro musical. Então, e tudo isso que eu faço é pensando assim, coisas que eu gostaria que existissem quando eu estava começando. Eu não penso muito, porque eu olho assim, pô, não tem. Aí eu falo assim, não vou fazer também. Não tem, mas, pô, para a próxima geração seria muito legal que tivesse. Tem muitas histórias assim interessantíssimas que você vai analisando e vai entendendo. Assim, eu lembro que quando a gente foi ter, eu não fiz, né, a audição do Rent, as pessoas que foram fazer a audição, o que aconteceu era uma coisa impensável. Os colegas que são mais velhos do que eu, que são dessa geração, eles foram fazer a audição e todo mundo cantando qualquer tipo de música. Cantava Lulu Santos, ficava todo mundo sentado na plateia, e aí, sei lá, ia lá, não vou mencionar nome, mas pessoa A, garota, eu vou pra Califórnia, e aí todo mundo na plateia, os outros atores, com a mão assim, como se tivesse um show curtindo, e aí você fala assim, cara, hoje a gente olha e fala, não, é um processo completamente diferente, assim, é um processo um pouco mais profissional, é bem agressivo no sentido assim, mas é porque você precisa de pessoas específicas, né? Você precisa de questões técnicas. Então, há uma evolução. Mas para a dramaturgia, por exemplo, hoje a gente olha as crianças, né? Quem está entrando para fazer teatro musical hoje, nessa geração 99, você tinha cantores, bailarinos e atores bem delimitados quem fazia o quê. Na minha geração, você já começa a ter atores cantores. Assim, o cara é cantor, mas ele já atua um pouco mais. O cara é um bom ator e já canta melhor. Assim, você já começa a surgir nomes que hoje são nomes consagradíssimos e são excelentes atores cantores. Essa geração, e muitos não sabiam ler partitura. Era uma coisa muito comum. Hoje a gente já olha, você já vê uma geração que já canta, já dança, já sabe ler partitura. Molecote, assim, 16, 15 anos, assim, que já... Você fala assim, caramba, esse moleque aqui vai ser um... eu vou usar um exemplo de causa própria, porque eu não complico a vida de ninguém, mas eu montei o Kafka e a Boneca, e eu tinha 3 crianças de 9 anos, assim, eu tinha a Bibi, Valverde, né, a Isa Camargo e a Yasmin, que entrou depois, assim, as 3, com 9 anos, cara, são uns monstros, assim, atuam, a Bibi, inclusive, ganhou a PCA de revelação, assim, então você olha e fala assim, cara, é um nível completamente diferente. Entretanto, quando a gente vê tudo isso para performer, a gente vê o quanto a gente evoluiu tecnicamente em construção de cenário, material de iluminação, som. O som acho que é o que mais cresceu. Para a dramaturgia, não há esse espaço, não há essa possibilidade de eu experimentar. Eu lembro que quando eu conversei com o Stephen Schwartz, quando eu trouxe ele a primeira vez para o Brasil, isso é 2009, ele falou assim, olha, quando eu fui montar o Wicked, a gente ficou 3 anos em processo de workshop. E aí, quando acabou o processo do workshop, a gente foi fazer San Diego. E eles fizeram um espetáculo em San Diego, ficaram 1 mês em cartaz. E ele virou para os produtores e falou assim, cara, o espetáculo não está pronto. A gente vai ter que parar 1 ano para eu ajustar o roteiro. E os caras falaram assim, você está louco, não vamos parar. A gente vai daqui direto para Broadway. Eu falei assim, não, se a gente for assim, o espetáculo vai ficar 1 ano em cartaz e não vai acontecer. E ele convenceu os caras, entraram em questões financeiras, tal, e ele não vou falar sobre valores, mas decidiram lá, fizeram mais um aporte de investimento. Vou falar um valor X aqui só para ilustrar. Então precisa de X dólares para ficar para esse 1 ano que a gente vai ter que desenvolver. Beleza, eles falaram, tá, então vamos entrar com esses X dólares. Ficaram 1 ano parado, aí sim foram para Broadway. O espetáculo fez 20 anos agora em cartaz, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Quando ele me contou essa história, não tinha 10 anos ainda, e o espetáculo faturava X,5 o valor por semana, que era O investimento. O investimento. o investimento. Mas então, dentro dessa ideia do festival que você desenvolveu, existe essa possibilidade para a dramaturgia? É isso? A Esse ideia teste de formação. De formação, de ciclos de leitura. Então, por exemplo, no festival, a gente tem a parte de formação, que são as oficinas, são as palestras, né? Então, imagina, você tem uma palestra com os professores da NYU,
Você tem palestra com Fernanda Maia, você tem palestra com Você Bauses. tem a possibilidade de estudar isso de alguma forma. De alguma forma. A gente ainda não consegue fazer um curso... voltado única e exclusivamente mas o festival abrange essa formação. E aí ele trabalha com a formação, ele trabalha com os ciclos de leituras, então eu passei pela formação, aí agora eu escrevo uma peça e eu faço uma leitura. Então o festival dá uma grana para que você faça a sua leitura. E aí ele contrata o terceiro passo, que são a amostra de espetáculos, em que você vai apresentar o seu espetáculo. Então, aí serve de vitrine. Um exemplo assim que é muito interessante é o Gila, Guilherme Gila. Né? Já teve aqui. O que escreveu A Igreja do Diabo. Sim. O Gila participou do primeiro festival com um outro espetáculo com leitura. Não era o Igreja. Era um outro espetáculo que agora eu não lembro, mas entrou lá no ciclo de leituras dele. Ele estava desenvolvendo o projeto, não sei o que aconteceu. E aí depois, no ano seguinte, ele participa do festival com a Igreja do Diabo. E aí depois ele continua. O Bruno Narchi também, ele tinha um espetáculo Azáfama, que participou também do festival e depois foi participar, teve uma outra vida. Tiveram outros espetáculos que usaram o festival como uma possibilidade que alavancaram, deram um start. Exatamente. Então a gente consegue também construir, e a ideia é que o festival seja isso, uma possibilidade de vitrine, uma possibilidade de troca de conhecimento. Eu até estou desenvolvendo um curso para roteiro de teatro, para teatro musical, mas tá ligado um pouco ao festival, tá ligado assim ao prêmio, tudo isso assim, mas isso é uma coisa muito mais incipiente ainda, é um processo que demora para que a gente possa mudar a forma também de como, porque hoje, por exemplo, quem escreve teatro musical tem que saber escrever teatro musical, entender sobre estrutura, sobre jornadas e construção de personagem, mas tem que entender também sobre Lei Rouanet, sobre incentivo, sobre edital, entender sobre todos os processos de captação. E aí você fala assim, pô, cara, eu preciso estudar sobre a jornada do herói ou os editais que estão abertos, ou como eu faço para captar. Máxima de o artista faz tudo, mas eu queria fazer bem um só. Sim. Assim, né? Eu queria me dedicar a isso aqui. A vida do ator de teatro musical, né? Canto, dança, enfim. Por exemplo, quando você me apresentou ali, né? Você falou assim, ator, diretor, dramaturgo, produtor, iluminador. Nenhuma dessas coisas eu escolhi ser. Nenhuma delas, assim, eu era ator. Né? Eu queria ser ator. Eu fui ser diretor porque eu comecei... Na realidade, eu era ator, aí eu queria escrever, porque eu falei assim, pô, eu não vou conseguir... Era difícil comprar já direitos naquela época, então eu falei assim, poxa, eu vou começar a contar as minhas histórias. Eu trabalhava com um diretor de teatro chamado José Renato Pécora, que era um grande diretor, fundador do Teatro de Arena. Hoje, né, o prêmio José Renato é em homenagem a ele, né, da prefeitura. E aí o que aconteceu eu comecei a sugar todo o conhecimento que o Zé Renato tinha, né? Eu conheci o Zé Renato, ele tinha 75 anos, acho, até menos, mas era muito, tinha uma vitalidade. E aí eu fui entendendo assim que ele foi a pessoa que falou assim, você quer escrever? Tudo bem, mas quem que vai produzir, quem que vai dirigir o que você vai escrever? Então eu tinha que aprender a dirigir. Então eu de ator eu tive que aprender a escrever para poder fazer as minhas peças como ator. Aí eu tive que aprender a dirigir porque ninguém queria dirigir as minhas peças. E aí, pô, mas como é que eu vou fazer a minha peça? Então eu tive que aprender a produzir. Então aí eu passo a produzir não porque eu sou um apaixonado por produção. Eu passo a produzir porque eu entendo que eu só vou conseguir dirigir as minhas peças se eu conseguir o dinheiro. E eu só vou conseguir escrever se eu conseguir o dinheiro. Então, está tudo ligado ao dinheiro. Então, você abandona algumas coisas para tentar captar. Então, isso também faz com que... Isso mostra o quanto o nosso mercado ele é ainda pouco profissional nesse sentido. É importantíssimo, gente. Eu não estou falando que ele não é profissional, eu estou falando que ele é pouco profissional. Ele poderia ser mais. Assim, a gente precisaria de mais
produtores, pessoas dedicadas à produção, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem escolas de produção, onde você ensine uma pessoa a produzir. Todo mundo que eu conheço aprende a produzir na raça, aprende a dirigir na raça, né? A gente não tem uma escola para direção, a gente não tem uma escola de dramaturgia, a gente não tem uma grande escola para formação de atores para teatro musical, né? Então, todo mundo que vai para fora e começa a estudar, volta um pouco, assim, Diferente. você toma uma machadada na cabeça e fala, pô, caramba, tem isso, não acredito, né? Todas as coisas que eu fui estudando fora, elas, claro, me dão possibilidades, assim, de enxergar o mercado, mas é sempre importante, assim, quem sair do país para estudar fora, que a pessoa volte para pegar. A gente faz o contrário do que os invasores fizeram. Assim, eles vieram aqui, roubaram o nosso ouro. A gente vai lá, pega o ouro deles e traz para cá para replicar. Assim, porque a gente, por exemplo, hoje tem uma possibilidade enorme de construir dramaturgias interessantíssimas e exportar para o mundo. Hoje a Broadway vive um dilema enorme. E isso não sou eu que estou falando, eu não sou o dono dessas palavras, isso são palavras ditas por vários estudiosos de dramaturgia da Broadway, professores de universidades lá, que falam o tempo todo, assim, a gente vive uma crise, porque o que acontece todo mundo sabe, o americano ele trabalha muito com metodologia, então todo mundo sabe como escrever um musical da Broadway, mas ele sabe todos os passos, você olha aquele libreto, ele está lá, tem todos os pontos, entretanto, ele não emociona. Ele não, porque faltam coisas. O que ele não acontece? Se a gente reparar, assim, cada vez mais difícil surgir um novo Rent, um novo Wicked, ou grandes sucessos mesmo. Por quê? Porque qualquer aluno de uma escola americana, assim, não americana em si, mas assim, vários alunos da NYU, todo mundo que sai da NYU, por exemplo, do mestrado do programa de composição e libreto, eles sabem como escrever um musical, eles sabem toda a estrutura, mas eles não, qual história eles vão contar? O que vai diferenciar um do outro? Porque eles têm as mesmas referências, então fica tudo um pouco meio que parecido. Então, agora, se a gente vem com a musicalidade brasileira, com histórias brasileiras, a literatura brasileira, que tem assim, uma enormidade de material, então a gente tem uma série de possibilidades, só que a gente precisa de investimento, assim, precisa que os produtores acreditem que o material que a gente tem é interessante, que o produtor olha e fala assim, pô, esse musical aqui, vou investir. Tá bom, eu vou fazer o grande musical com 10 milhões de reais, que é extremamente importante, gera muito emprego, mas eu vou montar esse aqui, vou dar uma grana para que isso aqui também aconteça. Fomente esse mercado aqui. Mas muito bacana saber que existe um pensamento por trás e projetos, iniciativas sendo pensadas a partir disso, né? A partir desses déficits de alguma forma de mercado mesmo. Tal qual esse festival, tal qual os prêmios, que a gente ainda vai falar melhor. E bem, acertamos todas as curiosidades hoje, certo? Hoje, Isa, enquanto você puxa para a câmera geral, eu vou levantar, porque hoje não temos a Gabi para pegar os itens ali. Enquanto isso, você vai explicando para geral. Hoje a nossa assistente de produção não está aqui, mas nós temos a Encanto Corp, que é quem também faz o nosso programa poder acontecer. É o nosso parceiro que está aqui com a gente, a Encanto Corp. Onde está a Encanto Corp? A Encanto Corp está em todas as redes sociais, basta você procurar por @EncantoCorp, tudo junto. Lá você vai encontrar uma infinidade de itens e possibilidades que fazem cada momento ser ainda mais mágico, como esse que a gente vai proporcionar para vocês agora, com um pequeno presente que a Encanto Corp manda. Caraca. Nossa! Caramba. A gente vem, ganha presentinho. Ninguém sai do foyer de mãos abanando. É exatamente isso. Olha só. Vocês também que estão aqui. Gente, Ui. que lindo! Olha só. Aham. Quem tá aí? Eu amei. Um pequeno mimo Ó, achei chique, eu vou tirar o copinho para dar um aqui, ó. start nesse nosso segundo semestre que vai vir aí copo com as belíssimo. grandes premiações. Quem sabe que vocês vão precisar desse copo de café enquanto organizam os prêmios. Sim, Sim, um copo de já café estou aqui maravilhoso. E a champanhe ficar para lá. que brinde depois, Exatamente. Ótimo. Adorei, lindo. Vai ficar não é? lá Eles na minha pensaram no coleção pré e no também. pós. Sim. Tá pensadíssimo. Tudo pensado. É isso. A Encanto Corp sempre assim, tudo muito pensado. Maravilhosos. Muito obrigado. Obrigado. E a gente vai pro nosso segundo bloco e a gente já volta. Então vamos ao nosso primeiro sinal.
Muito obrigado, produção. E aqui agora a gente quer conversar um pouco mais sobre o universo dos prêmios, né? Para isso que a gente está se preparando esse programa, e eu queria entender, vocês são pessoas que diretamente, por mais que sejam apaixonados por teatro, teatro musical, decidiram intervir de alguma forma, se colocar, criar prêmios, movimentos para discutir isso, para de alguma forma abranger esses espetáculos. Queria entender o que motivou vocês a criar esses prêmios. Qual foi o start? O que fez vocês colocarem esses projetos no mundo, em São Paulo, especificamente? Quer começar agora você? Que veio antes? Vamos por ordem cronológica. Vamos... Tá. Não, tudo bem. Assim, o prêmio surge, para mim, por 3 motivos, assim, né? Um motivo é aquele histórico que eu já tinha falado sobre a preservação da nossa história, mas o ponto principal, assim, que mais me chamava a atenção era o quanto os profissionais... o prêmio surge, e isso eu nunca escondi, inclusive eu fui ao Tony 2 ou 3 vezes, assisti ao Tony, a convite deles, assim, quando eu comecei a formular o prêmio, eu escrevi para eles, escrevi para o Olivier, conversei com as equipes que faziam os prêmios para entender como funcionava cada um dos prêmios. E o Bibi, ele é uma emulação do Tony do começo ao fim. Então, se alguém falar assim, e quiser dizer isso para tentar desmotivar, desmoralizar, cara, bobeira, assim. O objetivo do Bibi, ele é muito parecido, ele é emular o Tony, assim, com uma pequena diferença que o Tony está na edição 80, o Bibi está na 10ª. Então, assim, são anos de trajetória, assim, e eu fui ao Tony, conversei com a equipe do Tony, com a sociedade, com a American Theatre Wings, conversei com a Sociedade de Teatro de Londres, perguntei como eles faziam, são processos completamente diferentes. Então, o objetivo do prêmio em si, ele era valorizar os profissionais de teatro musical num primeiro momento, era unir essa classe e quebrar as pontes, né? Porque o teatro musical e o teatro de prosa, assim, existia uma rixa, ainda existe um pouco, em especial, existe variações de teatro, né? Então, cada prêmio ele também tem o seu DNA. O DNA do Bibi Ferreira, ele é muito claro, assim, ele é um prêmio para teatro musical, que ele abrange todo o teatro musical, e aí eu consegui, na 7ª edição, se eu não me engano, realizar o meu objetivo, que era ser um grande prêmio de teatro. E aí a gente traz o teatro comercial, né? E a gente abrange teatros acima de 300 lugares, que em geral são produções maiores, porque a gente não conseguiria, porque já tem o Shell, já tem a PCA, que premia todo o teatro. E eu tenho algumas questões assim, que quando a gente construiu o Bibi, inicialmente a gente ia ter 2 comissões, né? Uma de indicação e uma de nomeação, mas foi a de indicação, a gente como funciona inclusive hoje, eram os jurados, e a de premiação era para ser formada pela classe artística. Mas isso naquela época foi muito difícil de colocar na cabeça das pessoas. As pessoas não assistiam os espetáculos, as pessoas não conseguiam. Aí a gente falou assim, cara, não vai funcionar isso aqui. Então vamos manter o júri fazendo a indicação e decidindo. Então durante 9 edições foi exatamente o júri que escolhia, era o júri que premiava. No ano passado a gente mudou esse processo e aí, então a cada ano também a gente vai trazendo novas coisas. Então o Bibi, ele é um prêmio construído pela classe artística, né? Eu sou uma pessoa que faz teatro musical, que vive de teatro musical, que trabalha com teatro em várias áreas, né? Passei por vários tipos de teatro. Eu sempre me preocupei que o Bibi fosse um prêmio da classe artística, não fosse um prêmio como era o Sharp, ou como era... Não é um prêmio de uma entidade específica que tivesse desligada, não. Era um prêmio para sendo construído. Então, eu sempre fui trazendo a classe para perto do prêmio. Então, quando a gente, no primeiro momento, no primeiro ano, a gente fez um prêmio que não tinha... eram números específicos, não, era uma homenagem à Dona Bibi. A partir do segundo ano, a gente já conseguiu trazer os números dos musicais. E essa iniciativa que eu achei que ia demorar para acontecer, não aconteceu da minha parte.
foram as produções que vieram atrás com a ideia de fazer isso. Porque, assim, o fato de eu emular o Tony... Já se criava uma expectativa de que isso poderia acontecer. De que isso poderia acontecer. E aí, as próprias produções começam a olhar e falar assim, pô, vamos aproximar, vamos participar disso. E é importante, porque eu lembro que, sei lá, no terceiro ano do Bibi, o prêmio ele cresceu muito rapidamente. Muito rapidamente. É uma coisa, assim, assustadora. A Grazi não está aqui, mas a Grazi é assessora de imprensa do prêmio. Ela imensa amiga do Foyer. Salvadora do Foyer, muitas vezes. E a Grazi, ela não era assessora de imprensa. Quando eu chamei a Grazi para ser assessora de imprensa, depois vocês podem perguntar para ela essa história. Eu falei assim, Grazi... Ela vai vir contar aqui. Eu falei assim, Grazi, eu estava fazendo um espetáculo, ela foi escrever sobre esse espetáculo e eu achei muito bem a Grazi escrevendo, assim, eu falei assim, e eu fui e convidei ela, Grazi, olha, é o seguinte, eu vou fazer um prêmio de teatro musical e tal. Cara, você não quer ser assessora do prêmio? Eu falei assim, cara, eu não sou assessora, eu nunca fui assessora. Eu falei, fica tranquila, Grazi, eu também nunca fiz um prêmio. Melhor argumento. Vamos começar com vários nunca. Melhor argumento. A gente não tinha prêmio no Brasil, não tinha nada. Eu lembro que o primeiro ano do prêmio, assim, as pessoas já faziam uns comparativos. Cara, muito ruim esse prêmio, nada a ver. Pô, quer imitar o Tony, não consegue. O Tony é muito melhor. Aí faziam umas comparações. E até hoje ainda fazem comparações com o Tony. Assim, só que o dinheiro que a gente tem para fazer a cerimônia do Bibi, cara, não paga o coquetel do Tony. Mesmo se convertesse assim, dólar para dólar. Assim, o que a gente tem e o que o Tony... Assim, a cerimônia do Tony custa 15 milhões de dólares. Assim, ela não paga o que um espetáculo gasta aqui. Então, assim, é um valor absurdo. Envolve televisão. A gente não chegou. Só que o Tony... Cara, está 80 anos fazendo. Ele olha para... As produções olham para o Tony como o... E aí isso é uma coisa que eu fui tentando implantar também, assim, que era um objetivo que no começo todo mundo falava, é o prêmio do Marlos, é o prêmio do Marlos. E eu sempre falava, não é o meu prêmio, não é o meu prêmio. Quando eu comecei a ouvir as pessoas falando, o Bibi, o nosso Bibi, quando vai ser o Bibi? Não, porque é o nosso prêmio, é o prêmio do teatro musical. Então, assim, toda uma classe começou a se apropriar do prêmio. Então, hoje, por exemplo, se eu morrer, o prêmio vai continuar acontecendo. Porque tem tanta gente envolvida no prêmio que o prêmio ele simplesmente... hoje, o prêmio ele simplesmente acontece sem que eu faça... se eu não existisse. Sim, o Joaquim sabe, o Joaquim participa do prêmio. Assim, quantos anos o Joaquim participa do prêmio? Trabalhando 5 já. Cara, a Grazi... Cobrindo red carpet, tudo, né? Sim. Bem bacana. A Grazi, assim, eu nem sei... A Grazi faz o que ela quiser. Porque ela já cuida, assim, da estrutura do prêmio. O Rafa Ramírez, que cuida da festa, por exemplo, pós-prêmio, que a gente faz sem nenhum real, não tem lei de incentivo, não tem nada, porque não se pode usar para esse tipo de evento, lei de incentivo para o coquetel pós. O Rafa toca a festa que eu nem sei, assim. O Rafa só chega e falou assim, olha, a gente tem isso, precisa fazer isso. Aí, sabe, os times foram meio que se foram... Por exemplo, o Rafael Reis, que é o stage do show, cara, ele toca a cerimônia. Ele e o Rogério Matias, eu não faço... Já não... Eu vou tocar outras coisas, assim, eu vou definindo o roteiro. Então, o prêmio, ele foi... Sei lá, quando eu lembro que teve um ano, acho que foi o ano que a gente teve mais gente, assim, o Rogério foi quando a gente fez o This Is Me. O Rogério falou assim, pensei em a gente fazer o This Is Me no encerramento e tal, eu queria fazer um flash mob. Eu falei assim, tá bom, Rogério, beleza, acho legal. Quando começa assim, eu tive uma ideia, vou pensar, é sempre o problema. A tranquilidade no olhar, ela acaba naquele segundo, ela faz... Então, mas eu vou te falar, o Rogério tocou tudo. O Rogério dirige as cerimônias, cara, ele toca a cerimônia. Sim, aí quando eu cheguei, eu olhei assim, eu falei, cara, mas por que tem um monte de gente na plateia? Sim, aí o Rogério, não, são as pessoas do Flash Mob. Tinham 200 pessoas que participaram. Eu fiz assim, caraca. A própria entrada do Miguel, né? O Miguel é o mestre de cerimônias. Assim, o Miguel, ele o primeiro ano que a gente foi fazer o prêmio, o Miguel não foi ao prêmio. O segundo ano ele também não foi. Ele foi no terceiro ano só, que foi no municipal. E no ano seguinte, o Miguel vira mestre de cerimônias do prêmio.
Porque ele falou assim, cara, isso aqui... Cara, o Miguel... Eu não conhecia o Miguel, eu não tinha uma relação com o Miguel. O Miguel é uma das pessoas mais, cara, incríveis que esse mercado tem. Uma das pessoas mais gentis, mais carinhosa, que mais estende a mão, assim. Ele adora fazer o prêmio, ele se diverte horrores, ele fala as coisas. Quando ele não gosta de uma coisa, que ele fala isso não está funcionando, vamos fazer isso, vamos fazer. E, cara, ele é fascinante. E ele está lá, fazendo o prêmio. O Miguel já fez versão de abertura do prêmio. Teve um ano... O primeiro ano que ele fez, inclusive, era um ano que assim, a gente não tinha dinheiro nenhum. Era zero reais. Imagina assim, R$0. Ainda assim, eu tinha no número de abertura era Miguel Falabella, Alessandra Maestrini, Jarbas Homem de Melo, Chiara Sasso, tinha o Tom, que era um jornalista da BBC, que fazia um personagem engraçado, e a gente tinha um coro. E aí eu falei, Miguel, a gente não tem dinheiro para nada, assim. Aí, a gente tem vontade. Aí o Miguel teve uma ideia lá de fazer o musical e colocou o elenco todo de toalha. A gente tinha um ensemble de toalha com as meninas com os vestidos, a gente conseguia apoio dos vestidos. Aí, por exemplo, a liga para o Gabisson, Gabi, pelo amor de Deus, olha, a gente não tem dinheiro para o prêmio. Não, tudo bem. Quando tiver dinheiro, mas aí você me paga. Quando tiver algum dinheiro, você me paga. E até hoje, assim, o Gabisson é um parceiro enorme do prêmio. A RP Lighting, cara, parceiríssimo, assim, do prêmio com iluminação. Os valores que a gente paga, porque eles também entendem a Play Projeções, o Teatro Santander, hoje o Banco Santander é o patrocinador do prêmio, né? Percebe, a gente está no 10º ano, a gente está indo para o 3º ano com o Teatro Santander, com o banco patrocinando o prêmio, mas ainda esse valor ainda não banca a estrutura que a gente tem. Todo mundo vê, assim, acho que quem vê mais pelo vídeo não percebe o tamanho, a proporção que o prêmio toma, assim, né? Eu lembro que quando as pessoas vão ao vivo, assim, você consegue enxergar o impacto que a cerimônia tomou, assim, a proporção que a cerimônia Só tomou. a parte da entrada, só a organização de Sim, entrada, a sim. quantidade de profissionais que já estão envolvidos ali. A gente teve, nesse ano, que ia falar do This Is Me, foi o ano que a gente teve mais pessoas trabalhando, a gente teve 400 e poucas pessoas trabalhando diretamente. Em geral, a gente tem 180, 200 pessoas trabalhando na cerimônia. E eu não estou falando assim da equipe de limpeza do teatro, não. Estou falando de pessoas assim. Por exemplo, a equipe da Grazi são 6 pessoas, em geral, 7. O ano que a gente fez o estúdio, tinha... Cara, o Joaquim tocou o estúdio, era o Joaquim com a Luísa Bresser apresentando, mas tinha uma equipe por trás. Uma produção imensa, imensa. Né? De pessoas para trazerem, né, entrevistados, a equipe de vídeo, de corte, edição, diretor, ponto. É imenso. Uma tonelada de gente. Por exemplo, uma das coisas assim que a gente gasta mais dinheiro, mas é uma coisa que eu invisto assim, e eu quero sempre investir, que é a transmissão do prêmio. Assim, é o que a gente tem, assim, que é muito caro de fazer, mas a gente quer, o patrocínio vai ali para a transmissão do prêmio mesmo. Porque a ideia é que assim, isso leva às marcas, isso faz com que isso chegue em outros lugares, faz com que os artistas sejam valorizados, faz com que a gente trace um panorama da história do teatro. Então, quando você vai fazer uma pesquisa hoje, você consegue olhar e falar, esses eram os espetáculos que estavam que estrearam nessa época. Então, essa também é a diferença entre o livro e os prêmios, né? Os prêmios, eles traçam um panorama do que do que aconteceu, do que estreou naquela época, mas o que estava em cartaz, o livro traz. Então você consegue olhar e entender assim, poxa, esse espetáculo aconteceu, essa artista foi premiada, esse profissional foi premiado. Então, por exemplo, o Tony tinha cortado o prêmio de designer de som. A gente manteve, desde que o prêmio, quando teve a primeira edição, ele tinha, acho que eram 13 categorias. Hoje são 31 categorias. Então, a gente também vai entendendo que é um objeto vivo, assim, que ele faz parte de um organismo assim, muito maior, de uma cadeia. O prêmio, ele ganhou características, por exemplo, isso é uma coisa que deixa, por exemplo, o Bibi bastante forte, por ser um prêmio da classe artística. Por exemplo, eu vou ao Ministério da Cultura, eu vou à Secretaria de Cultura, eu sou chamado para ir para a Secretaria do Município, do Estado ou o Ministério, para falar sobre o mercado de teatro musical. A gente fez uma pesquisa num dos anos, a gente vai refazer essa pesquisa sobre o comportamento do público que vai ao teatro musical. Então, a gente descobriu que o público preferia que os espetáculos começassem às 8 horas da noite. Então, se vocês repararem,
muitas produções passaram seus espetáculos, que estava indo para 9, 9h30, para 8 da noite. A gente começou a identificar de onde as pessoas compravam ingresso, como elas compravam ingresso, quais as regiões, da onde elas vinham. Isso é uma pesquisa de campo. Então, isso também faz com que o prêmio, para quem olha assim aquela noite, fala assim, o prêmio é só para falar, só para dar prêmio para os amigos. Não, é uma coisa completa. Assim, o prêmio ele tem várias funções que vão muito além do que um simples quem ganhou e quem perdeu. Quem estava... se a pessoa estava com vestido X ou Y, ou ganhou aquela pessoa, e eu não concordo. Porque, assim, falando friamente, quem ganhou e quem perdeu, é muito subjetivo. É muito subjetivo. Hoje, a gente tem lá 60 pessoas que votam para determinar os premiados. E isso é muito aleatório, assim, né? Vai muito... Claro que você consegue minimizar. Eu não gosto do Joaquim, então eu vou votar no Pedro, porque eu não gosto do Joaquim. Mas o trabalho do Pedro era horrível, mas não interessa, eu não gosto do Joaquim. O meu voto não vai ter peso dentro das 60 pessoas, ele vai perder a importância, né? Então, esse também foi o objetivo para que a gente pudesse minimizar qualquer... Não que fosse o caso, assim, em geral, os jurados... a gente está em 10 anos de prêmio, os jurados sempre foram muito gentis e estavam sempre preocupados em valorizar. Por exemplo, a gente sempre indica o mínimo. Nossa, só tem 3 espetáculos, os 3 são indicados. Não interessa. São os 3 indicados, são os 3 que vão. Então, existe uma preocupação em valorizar o mercado, em valorizar os profissionais, traçar panorama, fortalecer isso. Eu lembro que quando eu fui fazer uma vez, estava tentando vender o patrocínio, o prêmio estava no 3º ou 4º ano, assim. E aí era uma empresa e ela virou para mim e falou assim, quantas pessoas já ganharam o Bibi Ferreira na sua equipe? E por coincidência, assim, do projeto que eu estava fazendo, ninguém tinha sido indicado, ninguém tinha nada. Eu falei assim, cara, nenhum. Mas eu falei, para você isso é relevante? Ela, claro que é relevante. É o prêmio mais tradicional de teatro. Na época era só de teatro musical, existe há 40 anos. Aí eu falei assim, não, peraí. Não, o prêmio não tem há 40 anos. Ela, deve ter uns 30, 40 anos. É um prêmio super tradicional. Eu falei assim, se para você é importante, Se tudo você bem. botou tudo Se isso a você mais, quer acreditar dessa forma, tudo bem. Aí eu falei assim, tudo bem, beleza. Mas aí você vai entendendo, assim, o prêmio, ele ganhou muita notoriedade muito rapidamente, assim. O trabalho que a Grazi fez de assessoria é fantástico. A forma como a classe artística também estava precisando desse momento. Então, você vai para o prêmio, eu sempre falava isso, que o prêmio era o churrasco de fim de ano da firma, onde você consegue encontrar as pessoas. Foi numa conversa com a Cláudia que a gente optou, uma conversa assim, de 2 segundos, assim, foi um comentário que ela fez que eu fiz assim, entendi, isso aqui vai funcionar melhor, que a gente, por exemplo, coloca toda a imprensa no balcão, não é porque a gente quer segregar a imprensa, a gente deixa a imprensa lá porque ali estão os indicados, e os indicados, os artistas que estão na plateia, que estão ali, eles estão se encontrando num único ambiente em que nenhum deles está com a perna tremendo porque vai estrear um espetáculo e vai se apresentar. Né? Ele falou assim, então é um momento que a gente pode se abraçar, se curtir, se congregar quanto comunidade. E quando eu relembro, assim, hoje quem vive isso não percebe tanto, mas quem viveu um pouco mais, assim, que olha para trás e fala assim, cara, como a gente era espaçado e vê agora como a gente é muito mais unido, consegue coisas, os produtores se ajudam mais, os produtores vão até o Ministério. Eu lembro de uma vez que os musicais quase foram excluídos da Lei Rouanet, fui eu que fui ao Ministério falar da importância dos musicais, mostrar dados, assim, de chegar e falar, e essa é a importância do prêmio, de eu falar assim, olha, tem tantos musicais por ano, eles empregam tantas pessoas, e as pessoas do Ministério falam assim, a gente nunca soube desse número. Eu falei, pô, tá aqui. Hoje é muito fácil você falar disso, mas há 10 anos atrás, ninguém tinha esse número, assim. Então, e aí você cria uma entidade que fala sobre, ela toma muita porrada, mas tudo bem o prêmio tomar porrada, desde que ele proteja o mercado. Eu acho que faz isso brilhantemente, né? Não querendo puxar sardinha nem nada assim.
Até nessa questão, Marlos, que você traz dessa equipe, de todo mundo que se forma ali dentro dessa congregação, porque aí a gente tem o caso do Joaquim, que está inserido no prêmio, né? Que teve muitos anos lá e que agora traz o Didi pra gente também, para continuar essa história de, né? De como a internet também tem que ser valorizada nesse sentido, de como as coisas foram mudando ali, né? E Joaquim, de onde surge o Didi? Então, é uma história longa, assim, né? Eu me identifico muito com o que o Marlos falou, muitas coisas, né? A gente passou também, o início é sempre igual, das pessoas falando, das dificuldades, do sem dinheiro e tudo mais. Mas o Didi, ele vem muito com tentativa, erro, acertos, né? Porque a gente não tinha uma referência, como você tinha o Tony, por exemplo, cerimônias e prêmios nesse formato, né? A gente veio com formato digital, uma coisa que ia acontecer pela internet, então como fazer isso, né? Então, a ideia no princípio do Didi, né, do prêmio, foi um pouco isso, né, de unir a classe, unir todo mundo, e pelo lado da imprensa também, de valorizar essa parte da imprensa digital, que na época, né, quando começou também, estavam surgindo ainda os sites especializados, os Instagrams e tudo mais, e era uma coisa que as pessoas tinham um certo preconceito com relação a isso, né? Como a internet não era muito valorizada, a imprensa da internet não era tão importante, né? Era mais importante a TV e os jornais e tudo mais. Então, era ainda uma coisa mais superficial, assim, né? E a própria imprensa, ela não era tão unida, porque ainda estava todo mundo se entendendo, tentando encontrar o seu espaço. E aí eu, como ator também, eu sentia muito isso do mercado, né? De teatro musical. Há muita competição, há muita desunião, há muitas pessoas falando do outro, tentando encontrar o seu espaço. E eu pensava, gente, tá todo mundo trabalhando para o mesmo lugar, que é o teatro musical. Se o teatro musical cresce, todo mundo cresce. A gente vai ter mais produções, a gente vai ter mais trabalhos, a gente vai ter mais espaço para todo mundo. Então, como que a gente pode unir tudo isso, né? Então, a imprensa estava lá tentando encontrar seu espaço, tentando lutar com isso, tentando encontrar o seu espaço com as produções. Os atores estavam lá, eu falei, como que a gente pode juntar tudo isso? E aí veio a ideia do Didi, né? Enfim, mais pela parte da imprensa, pensei, temos críticos, temos jornalistas que acompanham as produções desde as audições, divulga quem são os elencos, acompanha todo o processo, toda a dificuldade. Então, é uma visão diferente, né, sobre esses espetáculos. E essas pessoas já fazem as críticas. O público, em geral, ele acompanha o teatro musical muito pelo que os sites falam, né, pelos que os Instagrams falam, né, hoje em dia. Então, a gente já faz essa ponte entre público e produções, e espetáculos, e atores. Então, por que não juntar todo mundo e pegar esse panorama de o que aconteceu no ano, o panorama de informações, e criar esse grande prêmio e fazer essa confraternização e união para todo mundo. E aí vai muito no que o Marlos disse também. Então, a ideia inicial foi isso, né? Tentar valorizar os trabalhos, homenagear os artistas e juntar a imprensa com as produções e que fazia essa ponte com o público também. Então, foi muito daí. Mas foi um processo difícil, porque tinha que ser digital, né? Então, como fazer isso? No meu caso, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, né? Eu cheguei em 2013. Em 2015, eu lancei o Acesso Irrestrito. Em 2016, eu já vim com a ideia do prêmio, né? Do Didi. Então, era tudo muito novo. Eu ainda estava conhecendo as pessoas. E aí, você falou da Grazi. Acho que a Grazi é o ponto em comum e muito importante, né? Que eu acho que é ela que deu a mão para todo mundo. A Grazi com o A Broadway Aqui, né? Que era ainda, né? Um dos maiores sites, portais de teatro musical especializados em São Paulo. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu chamei e apresentei a ideia. Eu falei, olha, eu queria chamar as pessoas para comentar sobre os espetáculos e eleger os destaques, quem chamou mais atenção durante esse ano e tudo mais. Então, quero convidar alguns, né, jornalistas, alguns veículos, para fazer esse grande programa de fim de ano, que era do Acesso Restrito, para a gente poder lançar isso, o prêmio, o destaque, né? E só que eu vi isso, com essa ideia mais ou menos 1 mês e meio antes do fim do ano, que era quando eu queria lançar esse programa. Então, foi tudo muito corrido, né? Caos. Foi muito assim, eu tive a ideia, eu falei, vou fazer no final desse ano. E aí, eu cheguei pra Grazi, né? E falei, olha, eu tô com essa ideia e tudo mais, tô querendo chamar algumas pessoas. Eu ainda tava com 1 ano com o canal ainda, né? Ia completar 1 ano. Eu falei,
topa, você quer vir junto, quer comentar junto e tal? Ela falou, mas 1 mês e meio a gente não consegue levantar uma premiação, né? E ela já tinha experiência do Bibi e tudo mais. Eu falei, não, mas aí vai ser um programa, a gente grava, como eu tenho a experiência do vídeo, né? E aí tem toda essa trajetória do cinema e tudo mais. Eu sabia como fazia a parte do vídeo e a parte do programa, a parte digital. E aí eu falei para ela, não, essa parte do digital deixa comigo, eu tenho a estrutura, eu consigo fazer. Eu preciso do apoio das pessoas para estarem juntas. E aí ela falou assim, olha, se você tá dizendo que vai dar certo, eu acredito, então estou com você. Ah, legal. E aí foi, imagina, né, o incentivo de um dos maiores portais da época, né, uma das maiores jornalistas especializadas, dando esse apoio, eu consegui chamar as outras pessoas e assim a gente fez o programa de fim de ano pelo acesso irrestrito ainda, que foi um grande programa de comentários sobre o que aconteceu esse ano, como que foi, quais são os espetáculos que chamaram a atenção. E aí a gente conseguiu unir muito da classe também nisso, né? Afinal, éramos pessoas que acompanhávamos as produções, os atores o ano inteiro, né? Então, eles já conheciam a gente e se empolgaram muito com a ideia. E estiveram junto nesse programa também. Como a gente fez final de ano, era Natal, muita gente já estava até viajando. E eles gravaram... A gente tem vídeo de Chiara Sasso em Nova York, sabe? Mandando, enfim, agradecimento e falando, enfim, do final de ano. Então, a gente tem muitas pessoas que se envolveram naquilo. E o programa foi muito legal. Isso foi em 2016. Depois que a gente fez o programa, que não era a ideia de ser prêmio ainda, né? Era uma coisa despretensiosa no sentido de vamos juntar os jornalistas que fazem as críticas, que acompanham tudo, que já falaram tudo durante o ano e vamos ver o que mais se destacou nesse ano. E aí deu super certo, as pessoas se sentiram super lisonjeadas, né? E agraciadas com o que foi falado lá. E começaram até a cobrar essa questão de prêmio, né? De, nossa, foi uma premiação, né? Uma coisa que a gente deu agrados, presentinhos e tudo mais. E aí a gente veio com essa ideia de criar o prêmio Destaque Imprensa Digital e estruturar como uma premiação. Até então não tinha esse nome. Não, até então não tinha esse nome. Até então a nossa primeira tentativa, né, experiência, foi um programa de fim de ano. Uma coisa bem despretensiosa, criada em 1 mês e meio. Sim. Né? Não dava para ser muito mais que isso. Então, a gente fez só o programa de fim de ano, que eu queria criar como uma tradição do acesso restrito. Mas ela foi tão recebida pela classe, tão recebida por todo mundo, pela imprensa e tudo mais. E aí, no ano seguinte, a gente transformou realmente isso numa premiação e aí estruturou com um formato que a gente está seguindo hoje de jurados, e aí convidou outros jornalistas, né, outros veículos, a gente estruturou um júri, estruturou toda a questão da cerimônia e tudo mais, mas era ainda muito novo, porque ainda tinha que ser digital, ainda era pela internet, ainda era por vídeo, então a gente foi isso, né, na tentativa. Tinha pandemia também, né? Oi? Teve a pandemia também, não? Teve a pandemia, mas depois, já no meio desse já processo. no meio do processo, que mudou muito, né, depois da pandemia, porque o digital ele se fortaleceu muito com a pandemia, né? As pessoas começaram a entender melhor essa questão da internet, as pessoas começaram a acessar melhor pela internet, então muito se transformou depois da pandemia com isso, mas foi durante os primeiros anos foi isso, né? A gente tentando unir muito a classe e como o Marlos falou, né, quando a gente faz prêmio, a gente faz com a classe, faz com as pessoas, né? Não faz para eles, faz com eles. Então, o prêmio é de todo mundo. Então, a gente conseguiu unir muito isso e foi incrível, assim, porque a gente conseguiu aproximar a imprensa também dos artistas, né? E aí as produções começaram a prestar mais atenção, começaram a valorizar mais o trabalho da imprensa. Então, a gente sempre coloca, né, esses dois pilares de andar junto com o prêmio. E aí, éramos o prêmio digital, a cerimônia toda era feita digital. A cada ano a gente chamava os artistas para cantar e aí a gente estruturou o formato de voz e piano. Não dava para trazer os números musicais, né, inteiros pro vídeo, e aí a gente fazia voz e piano, que era uma coisa mais intimista, mais dos artistas, o que era muito legal também, porque a gente deixava esse registro que nunca ninguém tinha visto. Porque a gente vê o espetáculo, vê o número musical completo, mas e o artista ali, só com o microfone, o piano, num outro formato? Então, a gente trouxe isso também como uma forma de versões inéditas
dos números das apresentações, que foi muito legal, se tornavam grandes videoclipes. Nossa, são né? lindíssimos, lindíssimos. Então, Tem uma série gravada ali no Doutor Butica que é sim, lindo, 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 lindo. sim, e a gente sempre tentava fortalecer essa questão do vídeo, né, das pessoas acessarem pelo digital. Era muito legal quando era cerimônia digital, porque a gente transmitia ao vivo, né? A gente gravava e marcava uma data para transmitir, era transmitido ao vivo pela internet. E as pessoas se programavam em casa, chamavam os amigos, sabe? Tipo, vou assistir o Oscar pela televisão. E as pessoas faziam isso para assistir o Didi. A gente recebia ligações de atores, de produções. Eu tô aqui com fulano de tal. O elenco se reuniu, né? Teve um ano que ainda tinham alguns espetáculos em cartaz enquanto tinha a premiação. A produção colocou uma TV nos bastidores para o elenco assistir de dentro do teatro a cerimônia do Didi, torcer, né, pelos indicados. Então era muito legal, assim, rolava muito essa mobilização de todo mundo. E era, assim, a gente ia tentando, experimentando, né, porque era isso, a gente não tinha muita referência, a gente tinha referência do Bibi, de outros prêmios de formato, de como funcionava, mas para a internet é muito diferente, né? Então a gente foi meio criando o nosso formato do prêmio, né? E aí depois da pandemia, mudou muito essa questão de como as pessoas valorizavam a questão da internet, começaram a buscar mais, e a gente vai agora para o 3º ano de cerimônia presencial, que é uma outra fase do Didi. E aí a gente passa muito pelas dificuldades que você passou, do dinheiro, da grandiosidade, né? Isso que o Marlos falou é muito verdade. As pessoas veem a cerimônia naquele dia, como se fosse aquele único dia que acontecem as coisas. E a gente trabalha no prêmio o ano inteiro. Quando faz a cerimônia, no dia seguinte, a gente já está pensando na do ano seguinte, já está tentando organizar, estruturar. Então, assim, a gente mudou para essa fase do presencial, que também foi uma demanda das pessoas e dos mercados, né? Do mercado. Porque as pessoas se reuniam, cada um em seus elencos em casa, ou os amigos, ou no teatro, mas eles queriam compartilhar esse momento juntos, né? Essa grande confraternização. E como a gente faz em dezembro, é uma grande confraternização de fim de ano mesmo. E eles queriam se juntar, queriam, né, estar juntos. E aí a gente passou por esse momento do presencial, que também foi uma outra barreira que a gente teve que superar aí. E foi muito difícil para mim desapegar do digital, porque a gente já tinha criado um formato e eu não queria que a gente perdesse essa essência, né, de como a gente tinha, da coisa intimista, da união, do carinho, né, e do formato que a gente tinha criado. Então a gente tentou levar bastante do que era do digital para o presencial. Então a gente faz uma cerimônia bem mais leve, descompromissada, sabe? Uma coisa que é justamente para aproximar as pessoas. A gente ainda traz os números voz e piano, então que é para trazer um pouco do que a gente tinha no digital para o presencial e unir todo mundo. Então, mais ou menos, a trajetória foi essa, assim. Bem legal. Eu queria entender um pouco com vocês algo que vocês dois trouxeram, e acho que é impossível a gente fugir disso, que é a realização disso e a dificuldade para a realização desse dia, né? Vocês comentaram um pouco sobre patrocínio, sobre marcas. Existe interesse, mercado, em apoiar esses projetos? Como é o approach de marcas ou de incentivos chegando até vocês mostrando um projeto, independente de como seja esse approach com as marcas? Eu acho que assim, isso tudo é construído, demora muito tempo, né? Por exemplo, se você parar para pensar que o Bibi está indo para o 11º ano, ele tem patrocínio efetivo há 4 anos. Desses 4 anos, 3 anos são do Santander. E ele tem e isso eu devo muito ao Marcelo Demetrios, que é quem administra o Teatro Santander, de acreditar no projeto e falar para o Santander a importância que de se investir no prêmio, porque o Santander hoje é um dos maiores patrocinadores, se não for o maior patrocinador de teatro musical no Brasil. É uma marca hoje ligada ao teatro musical, a importância hoje do Santander, do Banco Santander, ao mercado de teatro musical é enorme, assim, né? O Santander, o Teatro Santander é a casa mais importante que a gente tem hoje de teatro musical, junto com o Teatro Renault. Então, onde você tem grandes musicais, grandes espetáculos. Então, mas conquistar isso leva-se muito tempo. Eu fiquei muitos anos fazendo sem patrocínio, e muita gente falava assim, pô, mas
você não ganha dinheiro, e até hoje eu não ganho R$1 fazendo Bibi. Não ganho R$1 mesmo, assim, é uma coisa ideológica. Então, se você está sentado na sua casa pensando assim, pô, vou montar um prêmio porque vou ganhar muito dinheiro. Cara, você não vai ganhar nenhum real. Você vai gastar você vai ainda, gastar né, muito inclusive. dinheiro. O dinheiro que eu ganhava em outras coisas, eu gastava no Bibi. Gastava não só dinheiro, mas você recebe muitas mensagens ofensivas. Construir assim um prêmio é sempre muito complexo. Conquistar, por exemplo, se você olha hoje o Bibi, você tem muitos apoios, né? Por exemplo, eu mencionei aqui a RP, Gabi e a Play, que são parceiros do prêmio há muitos anos, né? O Gabi é parceiro do prêmio, acho que desde o 4º ano. É o parceiro mais antigo que a gente tem, assim, porque os 3 primeiros anos não era o Gabi, depois virou o Gabi e o Gabi ficou desde então, assim. Mas é muito difícil você construir essa relação, você mostrar, por exemplo, o Gabi, ele entende que hoje, por exemplo, o Ricardo Sacramento, que é da Play, ele olha para o prêmio e ele fala, é um momento em que eu tenho sentado na plateia os maiores produtores de teatro musical, então eu posso mostrar o meu produto para esse público. Também é uma coisa extremamente segmentada nesse sentido. Em contrapartida, por exemplo, a gente tem a Busca Vida, que é um parceiro do prêmio há muitos anos, que ela oferece produtos, tem uma exposição de marca lá, muito grande, é um grande parceiro do prêmio, a Juliana Flores também, mas são ações muito específicas. Você não consegue, você minimiza custos com essas ações, mas a gente não, efetivamente, o que a gente tem de patrocínio financeiro para pagar, por exemplo, estatueta. Estatueta cara, é um custo altíssimo. É um custo altíssimo. E a gente, né, do ano passado, a gente mudou a estatueta do prêmio, que já era um desejo de fazer o busto da Bibi, e só que para fazer essa estatueta é um custo muito alto. Assim, já teve ano que eu fiz, como é que chama? Catarse. Era Sim, Catarse? sim. De vaquinhas? De vaquinhas, isso. A gente fez Catarse para poder pagar algumas coisas do prêmio, assim, para poder fazer o prêmio acontecer, para que ele não deixasse de acontecer, porque ele era importante para patrocinador, era importante para o governo, era importante para muita gente. Então, hoje, o prêmio, ele agrega muito valor. O ROI do prêmio, para quem não sabe, o ROI é como você identifica o quanto ele foi exposto. Assim, o Joaquim deve saber explicar melhor o que é o ROI. Sim, né? o ROI é quanto ele rendeu de mídia, né? Quanto se você fosse pagar para ele ser exposto, ou se você fosse pagar essa mídia, quanto você gastaria. Então, esse valor se você fosse investir em mídia para isso, você gastaria tanto. Né? O ROI do último prêmio, da última cerimônia, foi de quase 16 milhões de reais. Então, assim, você tem um produto que tem uma exposição de marca muito grande. A gente tem anos que a gente já teve 15 minutos, 20 minutos de TV aberta. Né? Porque você tem ali uma série... E aí, a gente, claro, é porque o prêmio tem uma série de artistas que estão ali também sabendo que para eles é importante, mas para o prêmio também é importante. Para os artistas é importante que a gente una... É um momento em que eu uno o patrocinador com a imprensa, com o artista, para que a gente consiga mostrar toda essa cadeia que gira em torno do teatro, que faz com que o teatro renda empregos. Então, quando eu mostro a cerimônia, e aí você tem um número de um musical. Por exemplo, ano passado, a Renata Alvim, que era a produtora do Once, com o Marco Griesi e a Dani Griesi, eles levaram o elenco inteiro. Tava o Lucas lá com todo o elenco, Bruna... Cara, e eles vão lá com figurino, instrumento, Foi belíssimo, passa... Foi Foi incrível. Ano passado, acho que a gente teve o Once, Bonnie e Clyde, o Marrom, o Podre. Todos eles foram assim, quase que com um elenco completo. Né? Então, você olha e fala assim, cara, que isso? Você começa a ver que assim, o prêmio vai tomando uma estrutura, e tem o prêmio do prêmio, assim, tem aquele prêmio que as pessoas veem ali fora, mas o que acontece nas coxias, cara, é divertidíssimo, porque aí você vê todo mundo se encontrando, se abraçando, aí você abre o camarim, assim, e aí fazer no Santander é uma grande vantagem, porque você tem uma estrutura muito grande, assim, de camarins. Você abre o camarim, assim, você olha, assim, sei lá, 70 figurinos de
5, 6 espetáculos, assim, e a gente tem fotos que o Caio Gallucci tira, que você olha e fala assim, cara, isso aqui é a história do teatro musical. Sim. Né? A gente tem edições, poxa, eu sempre me emociono de falar isso porque era uma pessoa muito querida, assim. Mas eu viro e mexo, assim, eu vou mexendo nas fotos e eu tenho fotos dos primeiros anos e eu vejo o Tumura, que é uma pessoa que eu se tinha uma pessoa que eu era fã, era do Tumura. Assim, então, o Tumura era genial, assim. E aí você fica olhando as fotos, aí você vai vendo assim, pô, o primeiro ano tinha o Saulo, o Tumura. Eu lembro que tem uma história que é fascinante, que era do Léo Neiva. A gente foi fazer o revival do Lemis para encerrar, acho que o segundo ano do prêmio. E eu liguei para todo mundo do Lemis que tinha feito e falei, olha, a gente quer fazer e tal. E ele mandei na época eu não conhecia muito o Léo, mandei uma mensagem para ele no Facebook. E aí o Léo falou assim, cara, eu estou fazendo uma ópera em Paris. Eu não vou poder ir. Pô, não vou poder, tal, não tem como eu ir. Aí eu falei, tudo bem, a gente chama quem fez o cover dele. Só que aí eu falei, a gente conversou ainda mais um pouco, falei, aí ele falou, quem vai? Eu falei, cara, vai estar todo mundo aqui. Aí ele falou assim, tá bom, beleza. E aí, um dia antes, ele me manda uma mensagem. Se eu chegar, que horas é a cerimônia? Acho que era, sei lá, 8 horas, vou chutar um horário aqui. Se eu chegar às 8h30 e ainda não tiver tido o número, eu posso entrar? Eu falei, pode. Pode, beleza. Como ele fazia o Anjorra, ele tinha o solo dele, ele sabia toda a movimentação, todos eles sabiam a movimentação, tinham feito, sei lá, 300 apresentações. E aí, se vocês forem olhar no vídeo, a Maestrine não sabia disso. A Maestrine era mestre de cerimônias, então ela ficava no palco quase que o tempo todo ali e tal. A hora que entra o Lemis, né, começam a entrar as pessoas, e a gente tinha ensaiado com o Bira, que era o cover do Léo, na época. Quando entra o Léo, se vocês olharem o vídeo depois, a Maestrine está no canto, assim, ela toma um susto, assim, ela fala, porque, cara, ele chegou do aeroporto e veio direto, ele desceu do aeroporto, veio de smoking, botou o smoking, e entrou, assim, então isso faz com que você olhe e fale assim, cara, que marca que não vai querer entrar nesse negócio? Olha o quanto, o cara veio de Paris, ele era protagonista da ópera de Paris, ele veio, ele fez, ele acabou a resta, ele entrou no avião, veio para fazer uma apresentação de um prêmio de teatro musical que estava na sua segunda edição. Então, assim, você vai construindo a marca, leva-se muito tempo. Hoje a marca do Bibi, ela é uma marca consolidada. Eu não preciso nem só botar o login ali, as pessoas sabem, né? Aqui os meninos fizeram... do copo, né? Se a gente pegar aqui, se eu só tampar aqui, você vai saber que isso é uma foto que a gente usou da Dona Bibi, clássica, né? Ou se eu só tirar tudo e só botar esse Bibi, você já sabe o que é, né? Então, acho que essa aí, se eu só botar o D aqui, assim, você vai dizer, pô, é o Didi. Mas é difícil, ainda é muito difícil, e não é difícil só para o prêmio, não, tá? É difícil para qualquer espetáculo. Sim. A gente fala muito isso aqui. A gente recebe muitos espetáculos aqui que tem essas dificuldades, enfim, até de se construir. E aí, trazendo, então, para um prêmio mais jovem. Sim. Como é essa construção, como eu estava dizendo agora? É muito complicado, assim, né? Tanto que quando a gente começou, essa era uma questão, né? De como que a gente vai fazer tudo isso. Então, eu tenho até que agradecer muito a todos os parceiros e apoiadores e pessoas, as próprias produções, que nos ajudaram durante todo esse processo, né? Então... Até isso, nessas histórias que o Marlos contou, a gente tem também, que a gente fazia a gravação dos números musicais no teatro para depois editar e colocar na cerimônia, né? Mas a gente nunca teve patrocínio, nunca teve uma Rouanet, nunca teve investimento de nada. Então, a gente tentava fazer tudo com os apoiadores e com as empresas que tinham estrutura para ajudar a gente, né? Eu tinha a parte de vídeo, mas a gente sempre teve a parceria do André Cortada, que tem um estúdio de música, então ele fazia toda a parte de som da gente, né? Tem o Rodolfo Schwenger, que é pianista, que sempre esteve desde o primeiro ano tocando com a gente, é o nosso pianista oficial. E todas essas pessoas entraram com parceria, todas as pessoas que trabalhavam no prêmio, né? Fizeram sempre com
com muito amor e muita parceria. Então, eu preciso agradecer muito que a gente realmente nunca teve o investimento, né, para pagar essas pessoas ou para pagar todas essas estruturas. Até os teatros, né, que a gente gravou e fez as cerimônias digitais sempre eram na parceria. E parceria das produções também, que se empenhavam para levar os artistas para lá. Então, a gente já teve vários anos que tinham produções do Rio de Janeiro, e o número musical, né, o protagonista morava lá e a gente gravava em São Paulo. E a gente não tinha estrutura para trazer o artista para cá, pedir passagem de avião, hotel, alguma coisa assim. Então, as produtoras sempre foram muito parceiras. A gente já teve anos que a própria produção pagou a passagem do ator que estava no Rio de Janeiro para ele vir para São Paulo só para gravar o Didi, só para gravar o número musical para o Didi e voltar para o Rio de Janeiro para apresentar. Então, essa parceria do mercado, das pessoas, das produções, foi muito importante para a gente poder construir essa história, né? Então, na época que era o programa digital, a gente contava com as pessoas mesmo, né? Por isso que eu falo que o Didi é feito com o mercado, né? É feito com as pessoas e não para as pessoas, porque a gente sempre teve a parceria de todo mundo fazer junto. E aí, quando a gente veio para o presencial, né, que vai para o nosso 3º ano agora, começamos a enfrentar todas essas dificuldades do presencial, que é muito maior, né? Uma estrutura muito maior que vem da entrada, do tapete vermelho, dos ensaios, do teatro, o equipamento é muito maior, a estrutura é muito maior. Então, a gente tá lutando para isso, para fortalecer essa questão da marca, né? Passando tudo isso que o Bibi passou, o quê? 6 anos, né? Sem patrocínio. Mais ou menos, uns 5, 6 anos, né? Então, é o caminho que demora para a gente se fortalecer no mercado, consolidar e buscar as empresas. Graças a Deus, a gente tem um Bibi, tem um Marlos que faz esse trabalho muito legal de mostrar a importância disso, já tem a história, então talvez as pessoas estejam mais abertas e mais acessíveis a isso, porque já tem uma história do Bibi para essa questão do investimento, do presencial, mas ainda é muito complicado, né? Porque muita gente ainda vê isso, um prêmio, como se fosse um evento de um dia só. Então, minha marca vai aparecer um dia só lá, por que eu vou investir milhões ali? Então, é um processo que a gente ainda luta junto nesse lugar de conseguir dinheiro, conseguir investimentos, mas da nossa parte eu tenho que agradecer muito aos parceiros mesmo, aos apoiadores, que por enquanto a gente ainda faz tudo com investimento próprio, investimento privado. Ano passado a gente conseguiu pela primeira vez um investimento privado pequeno, né, mas que já ajudou em boa parte da produção, né, da estrutura, que é bem menor que o Bibi, inclusive, né, a gente tem uma estrutura bem menor que o Bibi, mas ainda é um investimento muito alto, né, para aquela noite, enfim, de toda a estrutura. Então, por hora, a gente conta muito com a parceria de todo mundo e com as empresas e as pessoas que apoiam a cerimônia, né, e estamos lutando para conseguir todo esse espaço, para conseguir que as marcas e as empresas reconheçam e valorizem esse momento da premiação, né? E o quanto que isso reverbera em todo o mercado e durante o ano inteiro, né? E aí acho que também... E também tem uma questão, assim, isso é uma regra que eu coloquei dentro do Bibi, que a gente não recebe patrocínio de empresas que estejam tirando o patrocínio delas de um espetáculo para investir no prêmio. Então, assim, a gente só recebe patrocínio se for de uma empresa que já investe ou já é um grande patrocinador de teatro musical, já investe, e isso não vai... Não vai afetar o mercado. Então, sei lá, uma empresa que é menor, que tem um investimento menor, mas que a exposição de marca dela num musical ela é menor porque ela investe menos. Aí no Bibi seria um investimento muito maior, seria um investimento pequeno ainda, mas que teria uma exposição de marca muito maior. Muito Aí eu falo assim, cara, não faz o menor sentido eu tirar dinheiro do espetáculo. Então, isso também acontece, assim, de eu recusar patrocínio por conta disso. Então, também tem, assim, algumas coisas que você fala assim, putz, isso aqui é uma questão, mas é uma escolha, porque se eu tirar do espetáculo,
Não tem deixa espetáculo. não tem Como é que prêmio. você tem o prêmio que Você sabota o seu próprio contempla, mercado de alguma forma, né? Então, é isso. Nossa, assim. mas muito interessante esse pensamento. E uma coisa que eu ia dizer também, né? A gente falou dessa parte de fazer as marcas olharem para os prêmios com outros olhos, né? Fomentarem. E eu acho que a gente também pode pegar gancho aí para que a imprensa esteja de olho também, né? Porque a partir do momento que a imprensa começa a cobrir com maior afinco, a mostrar com maior afinco que os prêmios estão acontecendo, que esse dia acontece, mas o que leva esse dia a acontecer, né? A gente está ali presente, que é muito do que o Didi traz para a gente, né? Cobrir todo esse caminho até o dia, seja mais forte também, né? Que outros veículos estejam com um olhar mais apurado e mais feroz para isso, para que a gente tenha isso, né? A gente tem o Eu Bibi acho que sempre na Caras, por exemplo, que é um parceiro muito... A Caras é um parceiro e essa é uma conquista da Grazi, assim. A gente até brincava que a gente tinha um objetivo, a gente até atingiu já esse objetivo. Não vou falar qual que é, mas ela sabe, quando ela ouvir isso, ela sabe qual que é. Mas a gente tem que repetir esses objetivos mais vezes. Mas eu acho que, assim, se eu pudesse falar, assim, alguma coisa em relação à imprensa, assim, eu diria que seria importantíssimo que a imprensa sempre mencionasse os patrocinadores em todas as matérias. Muito bom. Todas as matérias seria importantíssimo que ela mencionasse. Eu não estou falando dos patrocinadores do prêmio especial. Do prêmio também é importante, tá? Pode mencionar. Mas mencionar os patrocinadores das produções. Porque isso ajuda na hora que você vai investir, na hora que o patrocinador recebe um clipe. Porque eu sei que a Folha de São Paulo, a Globo, o Estado, dificilmente vão mencionar. Mas, por exemplo, o que a Caras tem feito. A Caras é um parceiro muito legal do prêmio, assim, nos últimos anos. Antigamente, quando a gente tinha, se você olhar os primeiros anos do prêmio, você tinha um tapete vermelho, você tinha uma cortina vermelha, assim, um recorte, e a foto de todas as pessoas. Aquela edição, né? Nos últimos anos, a Caras já não tem feito isso. Ela tem deixado o backdrop com as marcas. E isso, para a gente, é fundamental. Para a produção que está lá recebendo patrocínio, é fundamental que a marca apareça, porque se você... Eu sei que tem questões, aí você pode pensar, vou perder comercial, mas você fortalece em outros pontos, assim, né? Porque aí se a empresa, se o produtor tem mais dinheiro para investir, ele vai fazer mais mídia. Então, você vai ganhar de algum lado. Então, se a marca aparece, eu invisto mais, eu recebo mais patrocínio. Então, se uma produção X recebe hoje 1 milhão e no próximo projeto dele ele vai receber 2 milhões, ele investia 100 em mídia, agora ele vai investir 200 em mídia. Então, vai aumentar. Só que então, isso é uma bola de neve, assim, um que ciclo que você tem que pensar o tempo todo, assim. Então, para quem trabalha com mídia digital, assim, que tem o seu próprio canal de comunicação, seria importantíssimo, assim, olha, vai vir aí Elvis Revolution musical lá no Teatro Santander, o patrocinador é fulano, ciclano, que tem a cota apresenta, explicar assim, o que a cota apresenta. O cara que deu mais dinheiro, o cota patrocínio, cota apoio, cota não sei o quê. E falar dessas empresas todas, se puder falar até de quem dá o catering, o cara que deu o catering, cara, é fundamental, assim, a gente conseguiu alimentar essas pessoas todas, né? Vários anos do prêmio, eu lembro, teve um ano que o Ale Bissoli, um beijo pro Ale, assim, cara, o Ale pagou o catering do Bibi, assim, ele foi lá e comprou um monte de comida, assim, trouxe pra gente fazer a cerimônia, um ano que a gente não tinha nada, assim, o Ale foi lá e bancou do bolso dele, assim, catering. Então, agora a gente já consegue apoio, alguma coisa assim, eventualmente, mas isso faz muita diferença para a produção. A produção Sim. ter o catering, ter uma estrutura melhor, ter mais dinheiro para pagar melhor salário, para investir em mídia, até para que ele possa investir também em mídia paga dentro dos portais de mídia de imprensa digital, porque a gente não... Então, vira e mostrar essa força, assim, olha, a imprensa digital tem a sua força, tem o seu caminho, vira um canal, quando o cara vai puxar o ROI no clipping, peraí, teve o site tal e tal, isso aqui tem uma mega visualização, que isso aqui, como é que eu vou, se ninguém paga o anúncio ali, você não consegue mensurar o ROI. Então, tem um site aqui, eu amo música, nem sei se existe esse site, tá? Eu amo musicais do Marlos aqui e tal.
Se ninguém anuncia nele, ele não entra pro ROI. Mas eu tive 50 mil visualizações. Como é que eu vou mensurar isso aqui? Entende? Agora, pô, o Musicais tem lá, olha, custa 2 balinhas de jujuba. Então, ó, custa 2 balinhas de jujubas e eu tive 10 minutos lá, então foram 20 balinhas de jujubas. Pô, eu coloco isso no meu ROI. Então, assim, é um ciclo que todo mundo tem que pensar. E aí é um conselho, assim, para a vida, de, assim, mais ideologia, você pense mais nas próximas gerações e menos na nossa geração, porque a nossa geração já está aqui, assim, a gente não vai resolver a nossa vida. Mas se a gente puder melhorar para as próximas gerações não passarem as dificuldades que a gente passou, você já fez um bem para a humanidade. Com certeza. E bem, Eu Isabel, acho com que essa conversa... Com essa dica para a humanidade, a gente finaliza esse bloco. E com essa conversa eu fico muito curioso para saber a data em que isso Ah, vai acontecer. isso, com E isso a gente vai certeza. descobrir no próximo bloco. O segundo sinal, por favor. Muito obrigado. E o segundo sinal aqui no Foyer é a hora que a gente quer saber o que tá vindo aí. Esses prêmios já têm data? E a gente pode falar sobre elas ou a gente tem que ficar de olho em algum lugar? Não é um segredo ainda, a gente tem que aguardar até não sei quando. Como tá? Não, tem que aguardar. No caso do Bibi, tem que aguardar. A gente deve divulgar ele no metade de julho. Muito bem. Vai sair a Tá data. aí já. Aí o que eu posso adiantar é que vai ser no Teatro Santander. A gente vai manter a nossa casa lá. Marcelo Demetrios ainda recebe a gente, trata a gente muito bem. A Bibiana Berg também trata a gente com muito carinho. Então a gente não quer sair de lá, a equipe toda do teatro. Mas já tem data reservada, a gente deve divulgar na metade de julho. A gente encerra eu chamo de acompanhamento, né? A gente não faz avaliação, a gente acompanha os espetáculos até o dia 31, agora, de junho. E a partir de 1º de julho, a gente começa a acompanhar os espetáculos que vão participar da 12ª edição. Então, acaba um ano, a gente já começa. Quando a gente está fazendo a cerimônia, né? A gente já está trabalhando a próxima edição. Porque essa é uma questão, né? A gente trabalha... É um formato um pouco diferente, assim, né? A gente não pega janeiro a dezembro, a gente pega julho a junho. Também é uma especificidade, assim, uma coisa específica do Bibi, assim. Então, a gente começa 1º de julho a trabalhar a edição 2025, isso. E no meio de julho a gente deve divulgar a data e em agosto saem os indicados. Estaremos de olho. E Joaquim, temos uma data? A gente não divulga a nossa data e o local, o teatro, é próximo aos indicados, né? Como o nosso prêmio acontece no final do ano, então é mais para frente mesmo. A gente costuma divulgar isso só em outubro, mas a cerimônia acontece em dezembro. Muito bem. Isso, né, é uma tradição nossa e é isso que o Marlos falou, já tinha falado antes também, né? A gente sempre tá, enquanto tá acontecendo um prêmio, a gente já tá pensando no próximo. Então, o nosso período, a gente acaba abrangendo o ano inteiro, né? O nosso período é de 1º de novembro até 31 de outubro, né? Justamente porque a gente tem esse período de um mesinho para sair os indicados, votação e tudo mais. Então a gente acaba fazendo as duas coisas juntas, né? Acontece muito, não são muitos espetáculos que estreiam no final do ano, né? Por isso que a gente tenta empurrar o máximo para lá para pegar o máximo de musicais daquele ano, mas já aconteceu ano passado, inclusive, da gente estar trabalhando na cerimônia daquele ano, que acontece em dezembro, e já estarem estreando musicais para a gente assistir e avaliar para o ano seguinte, né? Então, a gente faz isso muito junto, mas a data e local, todas essas informações detalhadas, a gente costuma divulgar mesmo próximo do evento e dos indicados, enfim, trabalhar isso mais para o segundo semestre mesmo. Isabel Branquinha, quando essas datas forem reveladas, os indicados forem revelados, onde as pessoas podem encontrar essas informações? Eu sabia que ele ia jogar pra mim. Eu tenho que ter um texto muito bem decorado, sabem? Vamos lá.
Se você quiser saber de todas essas informações, se você quiser ficar pertinho do Bibi Ferreira, do Didi, saber o dia que vai acontecer, saber os indicados e acompanhar todo esse processo, basta você acessar foyer.digital, que a gente vai ter todas as informações lá. Claro, siga a gente também nas nossas redes sociais, @foyer.digital, e não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as entrevistas, inclusive de espetáculos que estarão concorrendo nos prêmios. Exatamente. E foi um prazer receber vocês hoje no Foyer. Enfim, conseguimos essa pauta. Muito, e acho que a gente precisa estender essa pauta mais Eu uns acho, 2, 3 com episódios. certeza. Porque foi uma delícia e eu ficaria aqui mais 5 horas conversando com vocês e entendendo todo esse universo que tá por trás Dessa noite. dessa noite. Porque é isso, não é um dia, é um processo. E a gente vai levar ainda muito tempo para entender tudo isso. Vai. E o Foyer está aberto para que vocês voltem para falar mais. É só chamar que a gente vem. Com certeza. E tem muito assunto ainda para falar, né? Com Muitos certeza, desdobramentos, muitas muito, curiosidades muito. para falar sobre os A prêmios e tudo lista mais. de vocês não terminou, viu? A gente só escolheu 2 de cada. Tinha muita coisa Tem ainda muita pra gente coisa ainda. falar. Os pesquisadores descobriram milhares. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, enfim, esse papo super bacana de estar aqui com vocês, né? E eu não posso deixar de agradecer também, como eu falei, o Didi, ele é composto por pessoas, né? Por parceiros e apoiadores, pessoas que estão junto com a gente, né? E todo o projeto, ele começou graças à parceria dos jornalistas, da imprensa que esteve junto comigo no início, que acreditou no projeto. E quero agradecer aqui aos meus parceiros, amigos, irmãos, família, que fazem desse projeto junto comigo ser o que é, né? Que é a Grazi Pisacani, que é a famosa que já falamos bastante aqui, que é cofundadora comigo, né? Junto com o Wallace, com o Al Toledo, e com o Pedro de Lana, que infelizmente nos deixou ano passado, mas são os pilares do Didi, assim, sem eles a gente não conseguiria estar onde estamos. Então, preciso agradecer essas pessoas e todos os nossos, enfim, parceiros, apoiadores, pessoas que estão com a gente. E vocês também, né? Que são jurados agora também, estão aí divulgando tudo, a imprensa que está junto com a gente e todas as produções. E nós agradecemos também, porque é um prazer estar dentro do Didi esse ano, podendo também ajudar a fomentar o teatro musical em São Paulo. E um prazer também que o nosso trabalho tenha sido reconhecido e que você tenha tido esse olhar carinhoso para o nosso trabalho também, Joaquim. Muito obrigada. Que isso, eu agradeço e assim, a gente está sempre de olho em todo mundo que está divulgando e que está com trabalho firme aí. Vocês estão fazendo um trabalho lindo aqui com o Foyer, parabéns. Eu queria agradecer. Eu tenho sempre receio de nomear, porque eu sempre cometo uma gafe. Em todos os anos eu esqueço de nomear alguém. Já esqueci muita gente. Já esqueci. Eu posso fazer uma lista só das pessoas que eu esqueci de nomear em cada edição. Mas assim, eu queria realmente agradecer várias pessoas que participaram, todas as pessoas que de algum momento participaram do prêmio. Assim, a gente já teve são 10 anos de 10 edições, né? Porque a gente teve a pandemia, então a pandemia roubou da gente uma edição. Mais de 2.000 pessoas trabalhando no prêmio, então é muita gente que já passou por ali. E queria realmente agradecer a todas essas pessoas, agradecer ao público que sempre assiste ao prêmio, privilegia, aqueles que também falam mal das escolhas que a gente faz, porque a gente não acerta também todas elas, e agradecer a todos vocês e espero que vocês continuem acompanhando os prêmios, acompanhando principalmente os musicais, incentivando o musical no Brasil. Sem o público não há sentido da gente fazer teatro. Teatro é um reflexo da nossa sociedade e como reflexo, como espelho, ele precisa do público. E o prêmio, ele é um reflexo do teatro. Então, se vocês incentivarem o teatro, vocês vão estar incentivando o prêmio, que para mim está mais do que suficiente. Então, Isabel Branquinha, é isso? Temos? Temos. Então, por favor, o nosso terceiro sinal. E nós cortamos.